Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a carta que foi mandada pelo DEA, pelo Departamento de Combate a Drogas lá dos Estados Unidos, diretamente para o secretário de Segurança Pública aqui do estado do Rio de Janeiro, meio que congratulando ele, parabenizando ele pela operação lá no Alemão, né, e lamentando a morte dos policiais e coisa e tal. Uma carta muito tocante, exatamente no momento que o Lula abriu para o mundo que não, que é uma matança, que é absurdo e não sei o que lá e coisa e tal. Olha só que coisa, a marcação do ponto. É o que eu falo para vocês, a gente tá no meio de uma briga que não é uma briga brasileira mais, né? Essa questão da esquerda mundial, né, do socialismo mundial, tá aí brigando com todo mundo, querendo essa visão woke das coisas, essa visão abertamente esquerdista das coisas, e o mundo quer se livrar desse troço. A esquerda perdeu força exatamente porque não propõe soluções, é um Estado ineficiente que não consegue resolver os problemas, e daí surge essa nova visão aqui, são várias visões diferentes, na verdade, não é uma única visão, mas que principalmente o Trump tem centrado essa coisa, né? Ficou estranho isso. Logo depois que o Lula disse que não, que é uma matança, que foi uma tragédia, que é muito ruim, não sei o que lá, o Trump manda essa carta. O Trump não, né? O DEA, que é o Departamento de Drogas americanos, manda essa carta pro governo do Rio de Janeiro. Olha que lindo. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, acabou de acontecer isso agora, eu resolvi trazer para vocês porque é uma coisa urgente. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a notícia foi trazida pelo Paulo Capelli. Estados Unidos lamenta a morte de policiais e se coloca à disposição do Estado do Rio de Janeiro. É, meu amigo, é isso daí. Aqui, ó, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta nessa terça-feira ao secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, e se colocou à disposição para quaisquer apoio necessário no combate ao tráfico de drogas. No comunicado, o governo de Donald Trump enalteceu a atuação das forças de segurança do Rio de Janeiro e lamentou a morte de 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever após a mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Olha que lindo, meu amigo. Aqui, ó, tá aqui a carta. O Sam Puncher botou a carta aqui, ó. Departamento de Justiça americano, Administração Drug Enforcement Administration, o DEA. É o famoso DEA americano, que é o departamento deles que combate as drogas lá, né? Então mandou aqui, Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2025, mandaram em português a carta, tá? Excelentíssimo secretário Vitor César dos Santos, secretário de Estado de Segurança Pública, CESP, e mandou aqui a informação, tal. Senhor secretário, é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Nesse momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado, e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Do Estado, não do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro. É, exatamente, né? Ou seja, ficou bem claro o recado pro Lula nessa história, né? Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda, né? Então quem respondeu aqui foi o senhor James M. Sparks, que é o chefe lá do DEA americano, né? Mandando para o secretário de Estado do Cláudio Castro aqui no Brasil, né? Ou seja, ficou mais divertida a coisa ainda, né? A gente sabe que tá tendo essa briga, não tem como negar que tá tendo essa briga. E essa briga é a briga que, eu não tenho dúvida nenhuma, o brasileiro quer. O brasileiro não gosta de tráfico de drogas. Mesmo o brasileiro que, no primeiro momento, não gostou que o Trump colocou tarifas no Brasil, né? Achou que foi injusto com o Lula e não sei o que lá. O brasileiro adoraria que acabasse com o tráfico de drogas no Brasil inteiro. É uma coisa irrealista? É uma coisa irrealista. Mas é uma coisa que o brasileiro quer? É uma coisa que o brasileiro quer. Ele quer que acabe com o tráfico de drogas. O brasileiro gosta quando a polícia vai lá e dá porrada nos traficantes. Né? Por que isso? Porque o tráfico é uma coisa ruim. O brasileiro vê a coisa, o consumo de drogas é uma coisa ruim. Isso eu não tenho problema nenhum de falar. Eu sou libertário, vocês sabem. Eu acho que não tem negócio de ter substância proibida, é uma besteira. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que drogas é uma coisa ruim. Ninguém deveria usar drogas. Aliás, ninguém deveria beber também. E fumar também é errado. E também tomar café demais também não é bom. Tem um monte de coisas erradas que a gente não deveria fazer. Drogas, você não deveria usar drogas. Drogas fazem muito mal. E tem vários casos de famílias destroçadas pelas drogas que realmente é uma coisa terrível, né? Agora, o que ele falou aqui é exatamente isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro é contra as drogas. O povo brasileiro comprou essa história da guerra às drogas e quer mesmo que a polícia vai lá e dê porrada nesse pessoal todo. Isso é um contraponto muito interessante, porque o que eu tô falando pra vocês, isso aqui ajuda o Bolsonaro, ajuda a direita. Botou o Lula numa situação muito ruim, e não é à toa. E os Estados Unidos botou, ó, lenha na fogueira, né? Jogou mais lenha na fogueira nessa história. Deu uma ajuda pro Cláudio Castro aqui, né? E essa é a situação. Vamos ver como é que vai sair esse troço daqui, porque no final das contas, isso ficou uma coisa meio que internacional, né? A gente sabe que os Estados Unidos já prometeram acabar com o narcotráfico para os Estados Unidos, né? Atacando a Colômbia e a Venezuela. O Trump tá aí, existe essa história de que ele vai fazer um ataque contra a Venezuela e a Colômbia. Eu não sei quando. Eu acho que vai ter alguma coisa, não sei quando é que vai acontecer. Mas o fato é que aqui no Brasil também a gente tem esse mesmo problema. E é um problema extremamente sério. E o Trump tá usando exatamente isso nesse caso aqui, ó. Nesse momento de luta, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança. É isso daí, mete a borracha em traficante mesmo. Tá muito bonito isso, é muito bom isso daí, ó. Aqui, ó, com profundo pesar, aqui estou descrevendo a carta, é a mesma coisa que tem a carta aqui, ó. O governo Castro fez um pedido a Trump. Como mostrou a coluna, a administração de Cláudio Castro enviou um documento ao governo Trump solicitando que o Comando Vermelho sopra sanções da Casa Branca e seja classificado como uma organização terrorista. O governo Lula, contudo, é contra classificar as facções do narcotráfico como terroristas, sob a alegação de desalinho com o que determina a legislação brasileira. O que é um absurdo, né? O governo Lula tem 2 erros nessa história. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, tá? O primeiro erro é que ele diz que está desalinhado com a legislação brasileira, porque para ser uma organização terrorista teria que ter objetivos políticos. O Comando Vermelho tem. O vermelho do Comando Vermelho é do comunismo. Surgiu junto com a esquerda.
O problema do Lula é que justamente ele não quer que reconheça que o Comando Vermelho é uma organização ideológica esquerdista. Então ele quer dizer que não, que é só tráfico de drogas, é só comprar e vender drogas e não sei o que lá, e não tem nada a ver. Mas tem sim, é sim uma organização terrorista, porque sim, é ideológica, né? Da mesma forma que o primeiro comando da capital, o PCC, também é a mesma coisa, também é ideológico, né? E também é de esquerda. Então tá aqui, ó, outra coisa que eles falam aqui, não, porque se o governo Lula classificar eles como, como uma organização criminosa, que vai permitir sanções americanas ao Brasil. Sendo que não, meu amigo, as sanções americanas ao Brasil são se o governo americano decretar elas como organizações terroristas. Então faz todo sentido isso aqui, e eu acho que a gente está muito perto disso aqui. Ao contrário, seria muito positivo o governo brasileiro decretar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, exatamente para mostrar que a gente está combatendo esse troço também. A gente também está fazendo isso, a gente é contra esse negócio, né? Ao contrário do Gustavo Petro e do Maduro lá na Venezuela, a gente não gosta de traficante aqui no Brasil. Infelizmente, o Lula gosta, né? Nós brasileiros não gostamos, mas o Lula gosta. O Lula, ao contrário, eu acho que o traficante é vítima. Já falou que foi um absurdo, foi uma matança, foi um absurdo, não sei o que lá. Vamos ver onde é que vai terminar isso daqui, mas eu achei lindo. O Trump deu uma petecada nessa história. Não é à toa que tá esfriando a parada toda, né? Já congelou a porra toda. E nós vamos falar agora sobre o Itamaraty, que viu o clima esfriar para nova conversa com os Estados Unidos sobre o tarifaço. É lógico que esfriou, né, meu amigo? Vocês não ofereceram nada, cara. Vocês continuam empacados no mesmo ponto. Ai, não, que não podemos mexer no processo do Bolsonaro, porque não podemos aprovar anistia, que não podemos isso. Então, meu amigo, negociação você tem que mexer alguma coisa, cara. Se você não mexe nada, o outro lado vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? O Lula tirou a foto com o Trump lá, posou de que não, agora estamos negociando, grande vitória do Lula e coisa e tal. Eu apontei que, na época, que olha só, não andou nada, né? Meio que grande negociação. Que negociação é essa que não negociou nada, né? Veja, no mesmo encontro que teve, no mesmo evento lá da Malásia, que teve o encontro do Lula com o Trump, teve o encontro do Lula com o cara da Malásia, com o cara da Tailândia, com o cara do Camboja, com o Xi Jinping da China. E de todos esses encontros saíram negociações, saíram acordos. O do Lula não teve acordo nenhum. Por quê? Porque não tem jeito. A única alternativa que o Brasil tem é resolver o problema dos direitos humanos no Brasil, que é urgente. Acabar com esse processo absurdo contra Bolsonaro, que não tem absolutamente nenhuma lógica, e partir para frente, seguir adiante, né? Começar a discutir realmente qual é o processo nosso pro país. Mas o Lula não aceita isso. O Lula quer ir pro caminho maduro. Vai ficar com tarifa. É o que vai acontecer, né? O pessoal que tá aí, o Wesley Batista, que tava achando, né, que não, que nós resolvemos o problema, fomos resolvidos por Trump, não sei o que lá, foram resolvidos. Não, porque o Lula impôs sigilo a telegramas dos irmãos Batista, e o outro irmão Batista aqui, que é o irmão Batista Júnior, né? Parece que não chegou no nível pleno, nem sênior ainda, né? Ele tá falando aqui que não, porque houve uma conversa distorcida, foi esse o problema. Todo mundo, continuaram os irmãos Batista com tarifa de 50%. Essa notícia foi sugerida por A Volta da Pauta Já Cadastrada, Heitor Quinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem... Eu falei, né? Eu falei que isso ia acontecer, né? Itamaraty vê clima esfriar para nova conversa com os Estados Unidos sobre tarifaço, né? Tava o pessoal todo animado. Não, porque agora resolveu, agora é questão de tempo. Esperamos que em novembro ainda vão cair as tarifas e a Magnitsky, não sei o que lá, vai estar tudo resolvido, porque, como diz cadê o cara aqui, o Batista Júnior, né? O Júnior, ele não é ainda um irmão Batista pleno, nem sênior, então, o irmão Batista Júnior, ele tá dizendo aqui que esteve com o presidente dos Estados Unidos antes dos acenos republicanos ao Lula. Não, exatamente. Os Batista, eles estão desesperados, é o que eu falo pra vocês, né? Eu já expliquei pra vocês qual é a lógica dessa história. O Lula, se dependesse do Lula, o Lula fica brigando com o Trump, ele não tá nem aí. Mas vai fuder a economia brasileira. O Lula não tá nem aí pro Brasil, meu amigo. O Lula quer a reeleição dele. Ele tá cagando pro Brasil, tá cagando pro brasileiro, tá cagando pra todo mundo. O que ele quer é a reeleição e ponto final pra ajudar os amiguinhos dele. Só que aí fica os Batista, né? Os Batistas estão se ferrando nessa história, né? E aliás, muito provavelmente, esse foi o objetivo da tarifa do Trump, né? Porque se você reparar, o Trump excluiu da tarifa uma série de outras áreas aqui no Brasil, mas manteve a carne, porque justamente pra ferrar com os irmãos Batista mesmo, que também não são muito bem vistos lá nos Estados Unidos, não. Tá? Todo mundo vê eles também como esse pessoal que é corporativista, né? Que vive de amigo de ditador, vive de contato com ditadura aqui na América Latina, né? Posam de grandes empresários, deve ter um monte de puxa-saco dizendo, ai, parabéns, Joesley, você é um grande empresário, conseguiu juntar um dinheirão, parabéns, Joesley. Mas todo mundo sabe, no final das contas, que eles são uma cambada de cagão que só fizeram isso que contam com a ajuda do governo, né? Com a ajuda do governo, e pior, governo de esquerda, que eles ajudaram a trazer os corruptos de volta aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, né? Então, esse pessoal está incomodado, porque eles estão se ferrando nessa história, né? É o Alexandre de Moraes e o pessoal da JBS e outras empresas também, o pessoal de café também tá chateado e coisa e tal. Eles que estão tentando fazer com que o Lula converse com o Trump, né? E aí conseguiram essa conversa do Lula com o Trump lá na Malásia, depois de muito suar a camisa de um lado e de outro, porque tiveram que convencer o Trump a falar com o Lula, porque o Lula não quer falar com o Trump. O Lula não quer, cara. O Lula tá cagando pra essa porra toda. E é muito engraçado ver como é que os jornalistas no Brasil continuam tratando essa negociação como um pedido. Ai, por favor, Trump, tira as tarifas, Trump. Vamos tirar a tarifa, Trump. Tem que tirar a tarifa, Trump. Peraí, não é assim que negociação, não, meu amigo. Negociação você oferece alguma coisa. Tá aqui, ó, toma esse copo aqui, troca no seu negócio aí, pô. Oferece alguma coisa. O Brasil ofereceu terra rara, que não interessa porra nenhuma para os Estados Unidos. Ofereceu queda da tarifa do etanol, isso interessa aos Estados Unidos, mas não é uma coisa também fundamental, né? O ponto central, que é a punição ao Alexandre de Moraes e resolver o problema da censura aqui das redes sociais e o problema do processo do Bolsonaro, não fala, que a gente não pode conversar sobre isso. Aí então tá, então beleza, então não tem nada. É o que tá acontecendo aqui, ó.
Aqui, ó. Na última quinta-feira, Grier, que é o secretário que está encarregado de negociar a seção 301, repara, as sanções da seção 301 ainda não vieram, tá? Ainda vão ser anunciadas ainda, tá? Grier disse que o governo dos Estados Unidos está analisando o formato do possível acordo comercial com o Brasil, mas esse processo poderia demorar algumas semanas ou meses. E acrescentou, queremos ter certeza que os brasileiros estejam prontos para colaborar. Ou seja, o que ele está cobrando aqui, né? Lembra que na linguagem diplomática é sempre assim, o pessoal não vai falar abertamente, pô, cadê a parada aí? Pô, bota aqui, ó, quero aqui, ó, cadê o dinheirinho aqui na minha mão aqui, ó, cadê a parada? Né? Cadê a minha parte dessa parada, né? Eles não vão falar isso daí, eles estão falando o quê? Pô, o que o Brasil vai oferecer nessa parada? Porque até aqui a negociação tá essa. O Lula pediu para não, vamos tirar a tarifa pra gente negociar alguma coisa, não sei o que, tira a tarifa pra gente negociar alguma coisa, e não vai tirar a tarifa porque eles não têm certeza que o Brasil quer de fato negociar. Eles estão apostando que eles querem que o Brasil tire a tarifa para o Lula poder vender, que olha só, resolvi o problema, tirei as tarifas, olha que maravilha, tarifas retiradas, consegui, viva o Lula. É isso que eles querem fazer. O Trump percebeu esse truque deles. Essa lorota do Lula de que tira as tarifas que a gente negocia qualquer coisa, não sei o que lá e coisa e tal. Como eles próprios deixaram claro, na negociação que teve lá, que eles conversaram, como eles próprios deixaram claro na negociação, tudo foi negociado, ou seja, certamente falaram também sobre o Bolsonaro, e daí esse é o problema, porque o Lula não quer mexer nisso daí, o Lula não interessa para ele. Ele sabe que ele perde para o Bolsonaro ano que vem, né? O governo Lula já colocou na mesa a possibilidade de reduzir tarifas cobradas sobre importação de etanol americano, que é inclusive nos produtos em que, de fato, os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil, algo totalmente diferente das constantes declarações de Trump que os americanos sofrem com enorme déficit. Chega assim engraçado esse pessoal. Não, porque o Lula tá certo, o Trump que tá errado, e não sei o que lá. Mas, porra, meu amigo, e aí, foda-se, porra. O Trump tem o pauzinho na mão, porra. O Lula não tem porra nenhuma. Essa questão de etanol, de fato, é interessante para os Estados Unidos. De fato é interessante. Só que é muito pouco. É muito pouco. O Trump tá usando essas tarifas não como uma arma. Ele tá dizendo que é uma arma econômica, mas na prática, o que dá para perceber é que ele tá usando isso como uma arma política. Puramente política. Aqui, ó. Mais um assunto que promete ser espinhoso gira em torno da regulamentação das Big Techs proposta pela administração petista. Trump vê medidas de endurecimento de controle de conteúdo e multas por descumprimento de ataques à liberdade de expressão, e até o roubo de dinheiro delas. Ou seja, é a questão toda da censura das Big Techs. Isso é um problema realmente. E o Lula não quer abrir mão disso. Ou seja, o ponto que tem que oferecer realmente, o Lula não quer abrir mão. Além disso, cresce no Itamaraty a percepção de que pode demorar mais do que o Brasil gostaria para obter algum avanço nas tratativas bilaterais com os Estados Unidos, com Washington evidenciando que tem outras prioridades na política externa, como o tratado delas, principal delas é evitar uma deflagração de uma guerra comercial com a China. Ou seja, na verdade o Brasil percebeu que tomou no cu. Por quê? Porque o Lula estava com essa ideia, né? O Gilmar Mendes falou isso também. Não, porque se o Trump não quiser negociar com a gente, vai negociar com a China. Aqui que o Trump fez foi lá e negociou com a China primeiro. E aí, e agora? O Brasil ficou com o quê? Sobrou o quê pro Beta? Sobrou porra nenhuma pro Beta, meu amigo. Mesmo na América Latina, o maior foco do Trump hoje é ostentar a presença militar na Venezuela, com um discurso ambíguo sobre o objetivo de ataques a barcos e não sei o que lá. Ou seja, o objetivo dele é o objetivo de mostrar justamente a falência moral desse modelo socialista do Lula, do Gustavo Petro e do Maduro, de dizer que traficante é vítima do usuário, né? A escolha do Marco Rubio como principal negociador americano semeou incerteza entre as autoridades brasileiras sobre quão linha dura o republicano descendente cubano seria nas tratativas. Na verdade, a aparente falta de disponibilidade do secretário de Estado dos Estados Unidos para receber a comitiva do governo Lula já está se mostrando em si um empecilho para desenrolar as negociações. Mas peraí, vocês não tinham falado que o Lula, olha só, o Lula é fantástico, o Lula é um negociador, foi lá, falou com o Trump elogiou ele, desejou feliz aniversário, agora acabou com tudo, não tem mais problema de nada, não sei o que lá, e no entanto, cadê a resolução, né? Cadê a parada? Aí vem o Lula aqui, o Lula que falou aqui, ó. Lula ligará para Trump se negociações não avançarem até a COP30. Bom, a COP30 é semana que vem, né? Então não sei se ele podia pegar o telefone e começar a ligar. Mas eu já digo pra vocês, ele não vai ligar. O Lula não tem interesse nessas negociações. O Lula não quer negociar porra nenhuma. Ele quer que os empresários brasileiros todos se fodam, ele quer que o Alexandre de Moraes se ferre completamente, ele não tá nem aí. O Lula prefere manter essa aura de briga com o Trump pra poder ganhar a eleição. Ele acha que isso vai ajudar ele a ganhar a eleição. Não vai de fato. Mas ele vai investir nisso daí. Se o Wesley Batista tá achando que vai convencer o Lula, não convenceu. E esse é o problema, né? Teve essa outra aqui também, eu já tô jogando isso aqui, ó, que Eduardo Bolsonaro vai a retiro no resort do Trump. O Eduardo Bolsonaro foram convidados para um retiro em Mar-a-Lago, no resort do Trump, é o retiro do CEPAC. Isso não tem nada a ver com o Trump. Pode ser até que o Trump fale alguma coisa lá pro pessoal, mas é só um retiro do CEPAC, né? O CEPAC é uma organização lá nos Estados Unidos, que visando disseminar valores conservadores. Já teve CEPAC no Brasil também, tem lá nos Estados Unidos, tem em vários lugares do mundo. Então, é só um retiro. Mas o que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão arrumando a desculpa para dizer que, e o Eduardo Bolsonaro... Como vocês não tinham falado? Que o Lula falar com o Trump, agora acabou o Eduardo Bolsonaro, que ele não servia mais para nada, e agora estão dizendo que, porque ele vai no retiro lá do CEPAC na Mar-a-Lago, agora ele voltou nas graças do Trump e coisa e tal. Gente, o problema é muito mais simples. O problema nunca mudou nada. O Trump nunca se negou a conversar com o Lula. O problema é que tem que negociar. O Lula tem que chegar lá e colocar a proposta. Nós vamos resolver o problema do Bolsonaro desta forma. Nós vamos prender o Alexandre de Moraes através deste mecanismo. Nós vamos acabar com a censura nas redes sociais assim. E pronto, é isso que tem que ser negociado. Enquanto não negociar isso, a gente vai ficando pro final da fila. O Trump já fechou negócio com a Argentina, já fechou negócio com a Inglaterra, já fechou negócio com a Europa, com a China, com a Austrália, com a Tailândia, com a Camboja, com não sei o que lá. E o Brasil tá ficando pro fim da fila. Quando chegar lá no final, vai fazer acordo pra quê? Não precisa mais de acordo, já tem acordo com todo mundo, vai ficar o Brasil de fora isolado mais uma vez por causa dessa idiotice de bater cabeça, de dizer, que Bolsonaro, não aceitamos Bolsonaro golpista. Cadê a porra do golpe do Bolsonaro? Teve golpe nenhum, caramba. E aí fica o Wesley Batista lá com cara de tacho, né? O Wesley Batista da JBS foi recebido por Trump antes da Assembleia da ONU. Não, porque ele tá falando que fui eu que fui lá e falei com o Trump. Eu não duvido não, porque, como eu falei pra vocês, ele é um dos grandes prejudicados nessa história, né? Ele é uma das pessoas que se ferrou nessa brincadeira toda, né? E o Trump sabe disso, sabe que ele é quem tá por trás, ele é o cara do dinheiro do Lula, é o Wesley Batista, né? E agora ele se ferrou, né? Aqui, ó, Lula botou sigilo de 5 anos sobre o telegrama de negócio dos irmãos Batista nos Estados Unidos.
Tem coisa aí, meu amigo, tem coisa. E teve esse cara aqui que é o Batista Júnior, né, que não chegou a pleno ainda, um dia, quem sabe ele chega, ele falou num seminário recente, não, porque o problema que a gente resolveu o problema. O problema é que o Trump recebeu muita conversa distorcida, porque né, falaram pra ele que Bolsonaro não deu golpe, e não sei o que lá. Caramba, é muito idiotice esse pessoal, cara. Não é possível, bicho, não é possível que esse pessoal realmente pense isso. Eu espero, sinceramente, que ele esteja mentindo. Porque se esse cara realmente acredita, isso tá explicado porque ele é um Batista Júnior, não é um Batista pleno, né? E aqui o irmão dele no Joel falou que não, que o republicano foi informado que o Brasil é um país pacífico, importante pra América Latina e pra América... Pacífico, pacífico infelizmente né? O pessoal aqui é bem bovino mesmo, bovinamente pacífico, né? Importante pra América Latina, não sei o que lá. Pô, vou te falar uma coisa, bicho. Enfim, parece que não resolveu não o Batista Júnior. Não resolveu a parada não, cara. Vamos ver o que vocês vão fazer com isso daí. Eu já dei a dica. A forma de resolver o problema é simples. Resolve o problema do Bolsonaro, prende o Alexandre de Moraes, acaba com a censura nas redes e fica tudo resolvido. E nós vamos falar agora sobre a CPI do crime organizado que está sendo instituída agora no Senado, né? Como eu falei pra vocês, a CPI tem muitos problemas pro governo. Infelizmente, um desses problemas o governo conseguiu contornar. Conseguiram colocar o Fabiano Contarato do PT na presidência da CPI, né? É uma pena, aquilo que eu falei para vocês, o governo já não tem tanto apoio agora mais no Congresso, mas infelizmente lá no Senado o governo ainda tem o apoio do PSD, que é muito grande no Senado. E aí com o apoio do PSD eles conseguiram botar o Contarato como o presidente, ganhou por um votozinho. Mas enfim, não é o ideal. Ainda assim, como eu falei no meu vídeo, existem outros motivos pelos quais essa CPI é preocupante para o governo, né? Por exemplo, o fato de que é um tema que dói muito no Lula, e mais do que isso, que pode chegar no Lula, pode chegar no PT. Essa notícia foi sugerida por Partido dos Traficantes, Auditor Fiscal Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. A boa notícia foi que o Alessandro Vieira foi confirmado na relatoria da comissão. Ele é o cara que teve a iniciativa de fazer essa comissão e, enfim, ele ficou com a relatoria. O Mourão ficou com a vice-presidência, mas a vice-presidência em CPI não quer dizer muita coisa, né? Foi ele que perdeu por um voto a presidência para o Contarato. Infelizmente, a presidência estando com o PT fica muito fácil para eles barrarem depoimentos, barrarem qualquer coisa, né? Não é o ideal. Ainda assim, como eu disse para vocês, essa CPMI, na verdade é só uma CPI, tá? Ela não é uma CPMI. CPMI é quando envolve o Senado e a Câmara ao mesmo tempo. Então, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Junta tanto senadores quanto deputados. Essa aqui é só uma CPI. Comissão parlamentar de inquérito pode ser do Senado ou pode ser da Câmara. Nesse caso, é uma CPI do Senado, né? Então, de qualquer forma, por mais que seja algo que não é o ideal, como eu falei, o ideal seria que a oposição tivesse também o presidente da CPI, mas no Senado a coisa é mais complicada, porque no Senado ainda tem muito governista no Senado, mesmo com a saída do União Brasil, mesmo com a saída do PP, por conta do PSD, que o PSD é o grande partido no Senado, por enquanto. Eu acredito que agora em 2026 isso vai mudar muito, mas por enquanto ainda é muito forte lá. De qualquer forma, então aqui, os nomes aqui na comissão, tá aqui o Alessandro Vieira, do MDB, que embora seja do MDB, ele é mais à direita, ele tem um posicionamento adequado nessa história, então ele seria o ideal para ser o presidente, foi ele que teve a ideia de fazer a CPI do crime organizado, de qualquer forma ele será o relator, né? O relator é quem direciona a linha investigativa da CPI, então é uma boa posição. Aí tem o Márcio Bittar do PL do Acre, o Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, aí vem a galera do PSD, Otto Alencar e Ângelo Coronel, que estão em todas as CPIs do Senado, os caras estão em todas. Não tem uma que não entre o Otto Alencar e o Ângelo Coronel, né? Porque são do PSD da Bahia e são amigos do PT, são amigos do Lula, enfim, essa é a coisa, né? Ainda tem o Rogério Carvalho do PT e o Fabiano Contarato do PT, que acabou sendo o Fabiano Contarato o eleito presidente, né? O Mourão tá lá também, o Magno Malta. Então a bancada tá bem dividida aqui, tem bastante gente da oposição aqui, mas aí ganhou por um voto o Fabiano Contarato, né? Muito triste isso daí. O Fabiano Contarato, ele é um político do Espírito Santo que ganhou a eleição se fingindo de conservador, e é por isso que eu alerto vocês para o risco desses candidatos meio, né, que se dizem conservadores aí do nada. Ele ganhou a eleição se dizendo conservador no Espírito Santo, entrou no Senado, imediatamente vestiu a camisa de esquerdista, né, se declarou homossexual e não sei o que lá. Mas isso não tem nada a ver, tá? Ser homossexual não quer dizer que seja de esquerda ou de direita. Mas o fato é, ele antes não falava isso, antes ele escondia esse fato da vida dele. Ou seja, não deixou de ser, de certa forma, um estelionato dos eleitores dele, né? Mas enfim, ele agora tá lá no PT, e vai ser o presidente dessa comissão. Mas de qualquer forma, por mais que isso aqui não seja o ideal, eu concordo, não é o ideal, mas o que eu falo pra vocês é que essa comissão ainda tem dois bons motivos para assustar o PT, né? O primeiro bom motivo para assustar o PT é aquilo que a gente já falou no último vídeo, esse é um assunto incômodo pra esquerda, porque a esquerda adora defender traficante, adora dizer que é culpa da sociedade, não, que são vítimas da sociedade, o criminoso, tadinho do criminoso, ele é vítima da sociedade, coisa e tal. Então a esquerda fica sempre numa posição muito delicada nesse assunto, né? Um assunto que a direita não vê problema nenhum, mete o pau mesmo, mas a esquerda fica numa posição delicada, por quê? Se assumir o lado de contra o crime, né, contra o traficante e coisa e tal, vai ser abandonado pela extrema esquerda. A extrema esquerda não gosta disso. Se por outro lado adotar a postura da extrema esquerda, como o Lula fez hoje, né, de dizer que ai, tadinho dos traficantes que morreram, tadinho deles, vai desagradar o centro do espectro político, que é a favor de sentar o cacete em traficante mesmo. Então, no final das contas, essa é a situação, né? Ou seja, mesmo com a presidência, tende a ser uma CPI desconfortável para o governo, essa CPI do crime organizado, né? E a gente tem a relatoria e temos também a vice-presidência, né? Além disso, tem um outro problema, que é a ligação direta do PT e da esquerda com os traficantes, né? O PT é o partido dos traficantes mesmo, então ou seja, você tem o risco grande
de acabarem chegando em alguma ligação aí nessa CPI, o que é muito desconfortável para o PT, muito desconfortável para a esquerda no final das contas, né? Vamos torcer, porque lógico, com o presidente controlando a CPI, existe o risco de, se começar a ter suspeita de que tem ligação do PT com os traficantes, o pessoal começa a barrar os pedidos, né? Lembra, os pedidos são feitos pelo relator, mas tem que ser aprovados pelo presidente. O presidente que bota em votação na CPI, e aí a CPI aprova aquele pedido de ouvir fulano, ouvir Beltrano e coisa e tal. Então, existe o risco realmente de ele tentar emburacar esse troço aí. Vamos torcer para a coisa dar certo, né? Bom, além disso, já tem alguns alvos iniciais, já foram expedidos os primeiros requerimentos para ouvir lá na CPI, né? Então, os primeiros convites e requerimentos de convidados das autoridades, exemplo, o governador Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas e o Ricardo Lewandowski, então devem ser os primeiros a serem chamados para ouvir essa CPI lá no Senado, né? Vamos ver o que resulta disso daí. O objetivo da CPI é investigar fontes de financiamento e lavagem de dinheiro do crime organizado, domínio territorial das organizações, conexões regionais e internacionais das facções e a possível infiltração de criminosos no poder público, né? Ao fim dos trabalhos, o colegiado deve propor alterações na legislação. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Qual vai ser o resultado dessa CPI. Como eu falei da outra vez, eu mantenho. Eu acho que mesmo com o presidente do PT, essa CPI tende a ser desconfortável para o governo Lula. Mas é lógico, para saber o resultado, temos que esperar para ver o que vai acontecer, né? E nós vamos falar agora sobre o Lula, que deu uma entrevista para uma empresa estrangeira lá em Belém. Ele está lá em Belém para a COP30, um monte de repórter estrangeiro, ele deu uma entrevista, e a primeira coisa que perguntaram, é lógico, foi da operação no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, o Lula estava achando que essa semana ia posar de estadista, que ia falar sobre COP30 e não sei o que lá. Primeira notícia, a primeira pergunta que fizeram foi sobre a operação no Rio, né? E aí ele mandou essa, que houve uma matança, que absurdo, mataram as vítimas da sociedade, os traficantes são vítimas, né? E mais do que isso, falou, olha só, tá estudando dar assistência aos familiares dos mortos no Rio de Janeiro. E quando fala familiares dos mortos no Rio de Janeiro, não é dos policiais mortos, não. Aliás, os policiais mortos, a gente fez a vaquinha, que já tá em R$1.161.000 a vaquinha dos policiais, excelente notícia isso, mas ele quer ajudar a família dos bandidos mortos, as vítimas da sociedade, vítimas dos usuários. Vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui é ótimo pra gente, vocês sabem, né? Eu sabia que ia acontecer isso. O Lula ia ser pressionado, ele ia peidar pra esquerda, não tinha alternativa. Essa notícia foi sugerida por Quero Magnitsky no Boca de Sacola, Shadow Lord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve uma matança, disse Lula, sobre mega operação. Tá aqui, ó. A dura realidade é que, em número de mortos, alguns podem considerar a operação um sucesso, mas do ponto de vista da ação estatal, acredito que foi desastrosa, disse o presidente, né? Então, olha só, o Lula saiu do ponto dele de conforto. Ele estava calado, sem falar nada, porque ele sabia que, se ele for pro lado da esquerda, que a esquerda considera que foi um absurdo, foi uma matança, que matou, chacina, massacre, não sei o que lá, que absurdo, 121 vítimas da sociedade, e não sei o que lá, né? A esquerda, é lógico que achar essas coisas, todo mundo sabe disso, né? Mas o Lula sabe que, por outro lado, o pessoal do centro e da direita achou ótima operação, todo mundo elogiou a operação, achou máximo e coisa e tal. Então o Lula sabe que isso é ruim politicamente para ele pro lado da esquerda. Mas por outro lado, ele ir pro lado do centro, se fosse pro outro lado também, elogiando a operação e coisa e tal, ele ia ter problema com o pessoal da esquerda, né? E ele estava nesse momento se equilibrando, ele falando pouco, você viu que ele falou pouquíssimas vezes. O próprio Sidônio falou, não, porque ele não pode falar, que não sei o que lá, que, né, limitando, ele fez uma declaração que tem que ver, não sei o que lá, ou seja, ele não queria adotar um lado, porque ele sabia que qualquer lado que ele fizesse, ele tinha a perder. É por isso que esse tipo de coisa, essa pauta da segurança pública é muito boa. Essa pauta da segurança pública ajuda a direita e ferra com a esquerda. É igual a pauta da Palestina e de Israel lá nos Estados Unidos, que eu falei pra vocês que é ferrar com o Biden a pauta da Palestina e de Israel. Por quê? Porque a pauta da Palestina e de Israel é a mesma coisa. O pessoal do centro, lá, mesmo a centro-esquerda americana, é muito pró-Israel, né? Os Estados Unidos, a maior parte da população, a ampla maioria da população americana é a favor de Israel, né? Mas a extrema esquerda é contra Israel. E o Biden ficou justamente nessa posição desconfortável, que se ele ia a favor do Hamas e dos palestinos ali, dos terroristas, ele desagradava a maior parte do centro. Por outro lado, se ele ficasse do lado de Israel, ele desagradava a extrema esquerda, né? E isso, você pode ter certeza, foi uma das coisas que prejudicou o Biden na eleição de 2024, né? E o Lula estava nessa situação aqui também. O Lula estava tentando se equilibrar, sem falar. O Sidônio falou para contenção, não falar muita coisa, porque sabe que vai dar merda, que não tem jeito, né? Mas não teve jeito. O Lula foi o que ele tinha que fazer mesmo, ele foi pra esquerda, né? É o que eu falo para vocês, o Lula tá favorecendo se manter na esquerda, porque ele já não tem tanta certeza assim de que ele vai ganhar a eleição, né? Ele já sabe que tá difícil ele ganhar a eleição. Vocês repararam como é que a bolsa subiu? A bolsa de valores do Brasil subiu pra caramba esses últimos dias aqui. Por quê? Exatamente porque o pessoal viu que a chance do Lula se reeleger diminuiu por conta dessa operação do Rio, e se a chance do Lula se reeleger diminui, a bolsa do Brasil sobe, por motivos óbvios. A bolsa tá barata porque, o Brasil tá na merda. Mas se o Lula cair ano que vem, o Brasil tende a melhorar, seja lá quem for o presidente, né? Eles estão falando muito em colapso do governo brasileiro e coisa e tal, mas é verdade, a gente vai pagar muito caro por muitas décadas a lambança que o Lula está fazendo no Brasil nesse momento. Mas a verdade é a seguinte, já começa a recuperação, no que começa a recuperação, beleza, já é alguma coisa, já estamos recuperando, né? Então, ou seja, à medida que aumenta a chance do Lula não ganhar a eleição, melhor para a Bolsa. E aqui agora o Lula não teve jeito, né? Enquanto ele estava só aqui no Brasil, ele se sentiu confortável de ficar no meio termo, de não falar nada, né? Mas aí chegou lá em Belém do Pará, imprensa estrangeira, o que ele ia falar para a imprensa estrangeira, né? A imprensa estrangeira é totalmente de esquerda, né? Aí ele se sentiu pressionado e falou,
ótimo, lindo, essa entrevista do Lula é muito importante pra gente. Não houve uma matança, mataram minhas vítimas da sociedade, o PT, o partido dos traficantes, mataram meus traficantes, vítima da sociedade, houve uma matança, olha só. Aqui, ó, classificou como uma matança a operação ali, né? Aqui, ó, o governo federal vai pressionar por uma investigação independente da mega operação policial que terminou com 121 pessoas mortas no Rio de Janeiro na semana passada, incluindo 4 policiais. É importante ver em que condições se deu. A ordem do juiz era para uma ordem de prisão, não para uma ordem de matança. E houve uma matança. Não, mas olha só, mas é o que eu falei para vocês, né? De fato, a ordem do juiz era para prender, mas os caras saíram com um fuzil. Você vai fazer o quê na hora de enfrentar um monte de gente com fuzil? Você vai pedir, por favor, jogar uma pedra no pessoal? Não adianta jogar pedra em quem tá com fuzil, meu amigo. Ainda mais um grupo enorme, né? A força que foi usada foi a força necessária. Tanto é que chegou a morrer policial também, meu amigo. Tem policial atingido nessa parada também, né? Então aqui, ó, a operação do dia 28 de outubro tinha como alvo a operação do CV, não sei o que lá. Cláudio Castro afirmou que as únicas vítimas reais foram os policiais mortos, alegando que todos os outros mortos eram criminosos, né? E já teve a lista aí, que eles botaram a lista com todas as pessoas que foram mortas, a indicação. E de novo, tem muita gente questionando, será que tem ficha criminal, que não tem ficha criminal? Mas tinha gente que não tinha ficha criminal, não sei o que lá. Gente, olha só, ninguém foi morto porque tinha ficha criminal, não. A pessoa que tem ficha criminal, primeiro que ela não necessariamente ela é culpada de alguma coisa. Segundo que, se fosse o caso, ela deveria ser presa, não morta, né? Então, essa é a situação, né? Ou seja, não é a ficha criminal que determina se a pessoa podia ser morta ou não. O que determina se a pessoa podia ser morta ou não é o fato dela ter enfrentado a polícia. A pessoa estava lá no meio da mata. O que as pessoas estavam fazendo no meio da mata com fuzil? Tinha um monte de fuzil com o pessoal, roupa camuflada, um monte de gente ali. O pessoal estava, de fato, querendo enfrentar a polícia. No que enfrentou a polícia, morreu, pô. Isso é esperado, né? Essas armas que o pessoal das facções tem aqui no Rio de Janeiro, embora sejam armas muito potentes, que chamam muita atenção, elas não têm uma precisão muito boa. São tipicamente armas velhas, não tem manutenção adequada, não tem o controle adequado. Então você tem a chance, na hora que você enfrentar uma força policial, que bem ou mal tem as armas calibradas e coisa e tal, tudo certinho, a chance é pequena, né? Os caras se ferraram, né? Aqui, ó. A operação dos complexos do Alemão e da Penha está com um cenário político complexo para o Lula, que tem tentado conciliar as preocupações com as violações dos direitos humanos com um crescente apoio à repressão ao crime. Ou seja, esse é o problema. O Lula, ele estava forçado, ele estava sem saber o que fazer. E acabou rifando o Sidônio, não teve jeito, teve que falar que é contra isso daí. Meus criminosos, meus traficantes, o partido dos traficantes apoia os traficantes. Tadinho dos traficantes aqui, ó. Aqui, ó. Lula disse que vai tentar uma perícia da Polícia Federal sobre a mega operação que ele chamou de desastrosa. A decisão do juiz era uma ordem de prisão. Vamos ouvir o Lula um pouquinho aqui. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de morte, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Ótimo, Lula, excelente. Pulou para um lado e pulou para o lado errado. Tá ótimo nisso daí, né? E, de novo, por que ele deu essa declaração aqui? Ele estava evitando falar sobre isso, ele não queria falar sobre isso não, mas a imprensa internacional pressionou ele, cara. A imprensa internacional, você sabe, é todo mundo esquerdista, todo mundo acha um absurdo o que o Bukele faz lá em El Salvador, todo mundo contra o Milei, contra o Bukele, contra o Noboa, contra o Trump, e o Lula pulou para outro lado. Evidentemente ele ia fazer isso, né? Mas o pior não é isso não, aqui, ó. O governo Lula discute assistência a familiares de mortos no Rio de Janeiro, né? Então aqui, a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, o pior que você sabe, né? Essa ajuda aos mortos lá no Rio de Janeiro seria com o nosso dinheiro, bicho, exatamente, né? A gente doou aqui, eu doei, você doou, todos nós doamos para ajudar os familiares dos policiais mortos. Os policiais mortos, conseguimos arrecadar até aqui R$1.161.000, aí graças à vaquinha feita pelo Flávio Bolsonaro. Parabéns ao Flávio Bolsonaro pela iniciativa. E já tá, eu não sei se já tá fechado, acho que já tá encerrada já, não pode mais fazer. Mas ele já falou que vai, tá esperando só a liberação do dinheiro lá da vaquinha para fazer o repasse para os policiais. Então, uma ótima notícia isso daí, né? E no final das contas, pros policiais a gente fez. Agora o Lula quer fazer pros outros. E sabe o que é o pior? Se ele fizer com os outros, ele vai fazer com o nosso dinheiro. Vai dar dinheiro pra família de bandido que morreu no mato trocando tiro com a polícia porque ele acha um absurdo que ele quer ajudar. E me disse, não é o partido dos traficantes esse cara. Isso é o partido dos traficantes, pô. O cara tá ajudando os coleguinhas dele, as vítimas, que ele acha que é vítima. Traficante é vítima. Ele disse isso abertamente, né? Então tá aqui, ó. O governo Lula discute assistência a familiares no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tem manifestado apoio formal à União dos Familiares e coisa e tal, né? E diante do impasse, o mais provável é que hoje a União não forneça assistência às famílias. Mas a avaliação que tal iniciativa deveria ser feita pelo governo estadual responsável por isso. Ou seja, pode esperar. Sabe o que vai acontecer, né? O Alexandre de Moraes, né, que lógico tá juntinho com o governo Lula ali, um abraçando o outro, vai virar e vai obrigar o Cláudio Castro a fazer a indenização das famílias lá dos traficantes mortos, né? Olha o absurdo que vem por aí. Vamos ver como é que vai ser a posição do Alexandre de Moraes. Ele vai comprar mais essa briga para ajudar o Lula? Não sei, talvez compre, né? Eu sempre tive essa dúvida sobre a natureza da relação entre o Alexandre de Moraes e o Lula, né? Até que ponto o Alexandre de Moraes realmente apoia o Lula? Até que ponto ele talvez o Lula tenha algum gancho com ele, né? Alguma coisa ruim que possa usar para pressionar o Alexandre de Moraes? Vamos ver o que vai resultar disso daqui. Agora, que é um absurdo o Lula e o governo do Lula quer ajudar os traficantes, quer dar dinheiro para os traficantes. O nosso dinheiro, porque, né? Dinheiro do governo vai acabar sendo o que você pagou de imposto, né?
E aí por isso que eu falo pra vocês, né? O Lula fica pagando aqui influenciadores, um monte de influenciador pago, não sei o que lá. Ele não percebe o tamanho da lambança que é isso daqui, meu amigo. Você pode se preparar. Isso daqui não tem como você sair incólume nisso daqui. Ele vai se ferrar completamente por causa disso. Porque isso divide o eleitorado dele. O pessoal do centro, o pessoal que não é esquerdista radical, achou lindo isso daí. É só você ver as pesquisas, achou lindo essa operação do Cláudio Castro lá com os traficantes. Ninguém gosta de traficante, ninguém gosta de criminoso, né? Aí o Lula fica nessa aí, pegou o lado dos criminosos. Achei lindo. Parabéns, Lula. Obrigado, ajudou a gente. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o fim do Drex. Olha só. Não, primeira coisa, não é o fim do Drex, tá? É o fim da versão atual do Drex. O Drex, na estrutura que ele tem hoje, foi descontinuado pelo Banco Central. E dadas as críticas que existem contra ele, é possível que ele nunca venha a acontecer de fato. Só que, é o que eu falo para vocês, o Drex não é o problema é o controle do governo sobre o dinheiro. E a verdade é que o mais provável é que o pessoal está dropando o Drex exatamente porque percebeu que não precisa, que o governo já controla o seu dinheiro hoje pelo Pix. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Liberta Subdel, Quero Voltar para Matrix e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fui um dos que alertei para o grande problema que são os CBDCs, né? A Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de Banco Central. É uma moeda que é emitida por um país e que, embora seja uma moeda digital, ela não tem uma nota física, não existe uma nota de Drex, mas ela vale o mesmo que o real, ou seja, você pode usar ela como um real, só que ela só existe na internet, só existe no computador. E qual que é o problema desse tipo de dinheiro, né? Hoje em dia, o governo já pode. Você sabe que hoje em dia todo mundo só tem uma conta, né? Você acha que tem contas em banco, eu tenho uma conta no Itaú, tenho uma conta no Santander, tenho uma conta no Bradesco. Não, meu amigo. Todos nós brasileiros temos uma única conta no Banco Central e a chave dessa conta é o seu CPF. Esquece. O Bradesco, o Santander, o Itaú são meros operativos, são meros auxiliares do Banco Central nessa sua única conta central. Se você já usou o Open Banking, já viu como é que funciona isso. Você pode controlar o dinheiro no outro banco. Por quê? Porque você só tem uma conta. Cada brasileiro só tem uma conta com o CPF ou CNPJ dele no Banco Central e ponto final. Qual que é o problema disso? Em tese, se, por exemplo, o governo resolver te cobrar impostos indevidos, e é muito comum isso acontecer, eles podem bloquear dinheiro na sua conta e sacar dinheiro da sua conta. E isso é um absurdo, né? Mais do que isso, existe o risco, né, desses controles sociais. Ah, você criticou muito o governo? Então eu vou tirar o seu dinheiro, eu vou cobrar uma multa de você. Lá na China eles fazem assim. O CBDC chinês, o Yuan digital, eles fazem assim lá na China. Mas o ponto que eu tô falando para vocês aqui é o seguinte, o que importa nessa história do Drex não é o fato de ser digital, é o fato de que o governo tem controle sobre o seu dinheiro. É isso que é o problema. O governo não deveria ter esse controle. Veja bem, se você está devendo dinheiro para o governo, hoje em dia você pode, por exemplo, sacar dinheiro e guardar no colchão da sua casa. Você pode sacar dinheiro no boca do caixa, a nota de real não tem como o governo confiscar. Mas o que está acontecendo hoje em dia? A maior parte das pessoas está usando só Pix. O pessoal nem tem troco para te dar se você tiver moeda agora. Porque todo mundo usa o Pix, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Não é só no Brasil, não. Tá lá na Índia também. Eles têm um sistema lá chamado UPI, que é a mesma coisa também. A mesma coisa que o Pix aqui do Brasil lá na Índia. E já expandiu para vários países em torno da Índia lá também, o UPI da Índia, né? É a mesma coisa. Você transfere dinheiro, coisa e tal, sem precisar de dinheiro vivo, né? E isso é uma coisa muito boa. Isso acaba ajudando muita coisa, né? Quem não lembra do pesadelo que era antes, quando você ia comprar alguma coisa e não tinha trocado, né? O cara te dava balinha de trocado, pô, uma idiotice. Eu não quero bala, pô, eu quero meu troco, né? Mas enfim, o fato é que o Pix resolveu esse problema. Você passa o Pix pro cara e acabou. Né? É muito cômodo. Inclusive, diga-se de passagem, quando eu falei a primeira vez do Pix aqui, eu falei, olha só, isso tem um risco, o governo vai ter controle sobre o seu dinheiro, a sua privacidade acabou. Mas vai ser tão confortável de usar que as pessoas vão usar. Não tem jeito, as pessoas vão usar. E, de fato, o Pix colou, né? Eu critico o Pix desde muito antes do Pix existir. Mas deixei sempre claro que as pessoas vão usar muito o Pix. E não tem jeito, hoje em dia todo mundo usa o Pix. Não tem alternativa. Você vai dizer assim, não vou usar o Pix. Meu amigo, você vai ficar sem conseguir fazer um monte de coisa na vida, né? Enfim, aí o pessoal tinha muito medo do Drex, porque associava o Drex a esse negócio de controle social chinês. Não, porque vai ser a CBDC, vai ser a moeda digital brasileira, que aí o governo pode proibir, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, a verdade é muito anterior a essa. A verdade é que o Drex sempre foi uma solução procurando um problema. Nunca teve problema, né? Aqui, ó, a moeda Drex vai ser lançada em 2025, veja como funcionará. Ninguém sabia direito. Fizeram um laboratório de teste, montaram toda uma infraestrutura baseada em Ethereum. Eu fiz vídeo aqui, agora não lembro se foi aqui no canal Capsule ou se foi lá no meu canal Safe Sourcing, que eu falo mais tecnicamente sobre segurança da informação, né? Mas eu fiz um vídeo na época falando sobre como é que eles usaram o processo do ERC20 do Ethereum para, né, usar o Drex e coisa e tal. E não tem nada de errado, do ponto de vista técnico, é uma boa solução para o Drex, né? Agora, o problema todo é justamente que eles viram o seguinte, que ficou complicado e, de novo, é uma solução procurando um problema. Qual que é o problema que o Drex resolve? Não resolve nenhum problema. É muito mais fácil o governo fazer isso centralizado, né? O que eu quero dizer aqui? Uma crítica que eu sempre faço é essa. A minha visão é que criptomoedas, elas têm um valor enquanto elas fogem de governo. Elas têm zero valor quando elas são tuteladas por governo. Qual que é o valor do Ethereum? É zero. O Ethereum não vale nada. Por quê? Porque o Ethereum é uma entidade governada, é uma entidade controlada pelo governo, atende todas as regulamentações do governo. Então não vale nada. Criptomoedas só valem quando elas estão fora do governo. Por que existe o blockchain? O blockchain é uma tecnologia fantástica, mas no final das contas, do ponto de vista técnico, o blockchain é só um banco de dados. É um banco de dados distribuído, um banco de dados que não está centralizado no lugar, mas é só um banco de dados. E é um banco de dados ineficiente pra caramba. A única utilidade que você tem é justamente o fato de que ele está distribuído. Então, as pessoas não conseguem, não existe um computador do Bitcoin. O Bitcoin, por exemplo, que esse tem valor sim,
Tem 10 mil nodos, mais de 10 mil nodos, muito mais de 10 mil nodos espalhados pelo mundo com cópias desse banco de dados. Você parou pra pensar o quanto de ineficiência que é isso? 10 mil cópias da mesma informação. Para que você precisa de 10 mil cópias da mesma informação no mundo inteiro? O único motivo é esse, porque se alguém quiser adulterar o banco de dados, alguém quiser proibir transação, aquele nodo vai ser excluído da rede e os outros nodos vão continuar com a rede. Então você consegue ter um banco de dados que ninguém controla. Eu tenho um nodo do Bitcoin aqui, mas eu não consigo controlar o Bitcoin. Né? Um monte de gente tem nodos do Bitcoin e ninguém consegue controlar o Bitcoin. Quando você fala de uma CBDC, de uma moeda que é feita por um governo, o governo é uma entidade única. Ele já é uma entidade única. Ele não precisa usar um blockchain para isso. Ele pode fazer um banco de dados, bota um Oracle, bota um SQL Server, bota um MySQL. Cara, bota qualquer coisa. É melhor do que você ter uma blockchain. A blockchain é ineficiente pra caramba. O único motivo para haver blockchain é justamente para você ter resistência contra o Estado. Porque lembra, o fato de você ter 10 mil nodos do Bitcoin significa também que se bater uma polícia federal na sede do Bitcoin e falar assim, não, olha só, tem que confiscar o Bitcoin de fulano. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque o nodo do Bitcoin, se um nodo for alterado, ele vai ser ignorado pelo resto do consenso do Bitcoin no mundo inteiro. Então é para isso que serve o blockchain. A única utilidade de criptomoedas é lutar contra o governo. Não há nenhuma outra utilidade para criptomoedas que não seja lutar contra o governo. Então esse é o ponto, né? E para que o governo queria usar blockchain? Para quê? Bota um SQL Server lá e pronto, resolve o problema, acabou. Não tem mais problema nenhum, um banco de dados lá, um bancão de dados centralizado, e resolve o problema. Tem o mesmo controle que teria com o Drex, sem precisar dessa coisa toda de blockchain, e não sei o que lá, e nodos e coisa e tal, né? Então, esse é o problema, né? O pessoal teve muita crítica, a deputada bolsonarista disse que o real digital é a forma de controle de Estado. E o real digital é a forma de controle de Estado. Mas, de novo, o motivo deles terem abandonado o Drex não é que eles chegaram à conclusão de que não, estamos errados, não queremos mais controlar o dinheiro das pessoas. Não. O motivo deles terem feito isso é o seguinte, é isso aqui, ó. Banco Central passa a bloquear chaves Pix utilizadas em golpes e fraudes. Vocês entenderam a profundidade disso aqui? O governo já controla o Pix. Para que ele vai querer criar de real digital se já todo mundo usa o Pix? E se ele não gostar de você? Não, esse cara aqui, o CPF dele aqui, ó, esse CPF dele aqui eu não gosto, o cara critica o governo, vou cancelar esse CPF aqui. Acabou, você não tem mais Pix, você não consegue mais gastar dinheiro aqui no Brasil. Olha o absurdo que é isso. Ou seja, por que o Drex foi abandonado no final das contas? Não foi porque o governo desistiu de controlar o seu dinheiro, é porque o governo percebeu que ele não precisa mais disso, tá? Ele já tem o Pix para fazer isso. Além disso, o governo estava chateado porque tinha muita gente criticando o Drex, né? Tal como a Júlia Zanata, né, que fez um PL contra o Drex e coisa e tal. Também aqui, ó, tá aqui o Estadão falando saques, Drex e Pix, como influenciadores tentam minar a confiança no sistema financeiro. Caraca, devia estar doendo muito para eles falarem isso daqui, né? O pessoal está em risco que o Drex, a moeda digital, serviria para confiscar dinheiro dos correntistas. Serviria, tá? Inclusive tá aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, como o Drex será usado em programas de auxílio social. Beneficiar bom pagador no Brasil pode ser realidade. Lembra, sempre que alguém falar assim, ó, beneficiar bom pagador, quer dizer punir mal pagador. Entendeu a parada? Você não pagou seus impostos? Eu vou sacar dinheiro da sua conta, que eu vou bloquear a sua conta, vou congelar a sua conta aqui. Então a Júlia Zanata tem razão, o Drex é terrível. Mas não tenha dúvida, o que aconteceu aqui não foi que eles abandonaram essa ideia de controle. É que eles decidiram que ao invés de aplicar esse controle no Drex, eles vão aplicar no Pix diretamente. É isso que eles vão fazer. O Pix teve uma adoção enorme, o brasileiro gostou, e eu não vejo nada de errado com o Pix, não, tá? Funciona muito bem. Eu mesmo uso o Pix o tempo todo, não tenho nada contra o Pix. Agora, é verdade, o governo pode confiscar o seu dinheiro. Por isso que eu digo pra vocês, o único dinheiro de verdade que existe é o Bitcoin, porque o Bitcoin tá à parte do governo. Você consegue manter o Bitcoin na sua carteira sem o governo. Isso é muito importante, né? Aqui, ó, como o Drex será usado... Isso aqui eu já falei, né? Aqui, ó, exclusivo. Drex abandonará a blockchain na próxima fase para entregar a solução em 2026. Então, o governo, o Banco Central já tinha abandonado a blockchain. Por quê? Porque provavelmente viram o meu vídeo que eu falei falando que blockchain é uma idiotice para o governo, não faz sentido o governo usar blockchain. Blockchain é inefetiva pra caramba, é quando você tem coisas descentralizadas. Você está centralizado, não tem por que o governo usar blockchain. Pô. Faz um banco de dados lá. É muito mais simples, muito mais barato, muito mais econômico e eles têm muito mais controle. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, eles tinham feito essa plataforma do Drex baseada em blockchain, baseada no ERC20 da Ethereum, e já tinham testado isso com o Itaú, com alguns outros bancos e coisa e tal, só que essa plataforma toda estava lá e eles já viram que isso não ia acontecer porque eles não iriam usar o blockchain, então eles desligaram essa plataforma. Isso não quer dizer nem mesmo que o Drex morreu, tá? Então, assim, pode ser que eles implementem o Drex usando Banco Central, um banco de dados central lá no Banco Central, e pronto, né? Eles não precisam de blockchain, uma moeda central, uma moeda digital de Banco Central, né? Eles podem implementar numa coisa normal, mas eu acredito que o Drex pode até morrer. Sabe por que ele pode morrer? Porque eles já perceberam que não faz sentido. Eles podem usar o Pix para controlar o dinheiro do povo. Já todo mundo está usando o Pix para tudo. Agora, com o poder que eles têm de bloquear a chave de Pix, mas é para golpear só para chaves utilizadas em golpes e fraudes, Peter. Não é para qualquer chave, não. Amigo, mas aí, e aí, quem é que diz que é golpe e fraude? O governo vai lá e diz que você tá. Eu tô dando um golpe aqui, eu criticar o Pix aqui, ó, tá aqui, ó, o pessoal falando aqui, aí, influenciadores tentam minar a confiança no serviço financeiro, esses golpistas, e não sei o que lá, e aí bloqueei meu Pix, e aí pronto, me ferrei, porque, porra, né, é complicado no Brasil hoje você viver sem Pix, né? Então, esse tipo de coisa aqui, pronto, o Banco Central percebeu que ele já tem o controle que ele precisa. E a solução para isso é o quê? É acabar com o Pix? Não adianta, cara. O Pix já é um patrimônio cultural brasileiro.
A solução é o Bitcoin. E nós vamos falar agora sobre o Partido dos Traficantes, o PT, que entrou na justiça condenando ou pedindo a condenação de todo mundo que chama o PT de Partido dos Traficantes, a indenização e a retirar a coisa, ainda pediu ao X e a outras redes sociais para tirar os posts que associam o PT ao tráfico e coisa e tal. E vem cá, vocês lembraram de falar pro seu chefe, o Lula, para não falar que traficantes são vítimas e não sei o que lá? Lembraram dessa parada? Cara, o mais impressionante é isso. Você vai ver aqui que eles estão acusando as pessoas de fazerem um gabinete do ódio. Porque, e como é que pode isso, cara? É uma crítica perfeitamente válida. Chamar o PT de Partido dos Traficantes é uma crítica válida. O Lula foi num evento oficial e falou para todos os repórteres, para todo mundo que queria ouvir, que o traficante é uma vítima. E, de novo, isso não é uma... Ele disse depois que foi uma frase mal colocada e coisa e tal. Nem falou que era um erro, ele falou que era uma frase mal colocada. E por que isso é uma crítica justa? Porque, de fato, mesmo que você considere que o Lula falou errado, você sabe que existe essa visão dentro do PT de que o traficante é uma vítima da sociedade, que o bandido é uma vítima da sociedade. Eles sempre deixaram claro essa visão do Lula. Então, chamar o PT de Partido dos Traficantes é uma crítica política justa. Não tem nada de insulto ou honra, sei lá o quê, calúnia, difamação e coisa e tal. Um absurdo essa ação do PT. Eu espero que a justiça seja justa e ignore isso daí, porque isso está no campo da crítica política válida. O PT é um partido que acha que os traficantes são vítimas da sociedade. Beleza, o resto da população brasileira acha que não. Estamos criticando, estamos chamando o PT de Partido dos Traficantes. É isso daí, essa é a crítica. Agora, por que aqui eles falam aqui que não, que é uma organização criminosa para disseminar, não sei o que lá, e ao mesmo tempo aqui, ó, o governo Lula vai dobrar o gasto com propaganda com influenciadores e coisa e tal, que o Lula, veja quem são os influenciadores pagos para promover o governo Lula e mais influenciadores que vão promover o governo Lula. Ou seja, como é que funciona esse gabinete do ódio? Que só funciona quando não é do governo. Se é o governo fazendo, pode. Né? A direita fazendo, não pode. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mãos ao Alto, é um imposto, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT processou uma série de cidadãos e parlamentares que chamaram a sigla de Partido dos Traficantes. Caramba, bicho, olha, eu sinceramente nem vi isso, nem vi esse negócio aí na internet, não. Agora eu vou fazer questão de chamar realmente, porque faz todo sentido. PT é Partido dos Traficantes. Por que faz sentido? Porque é uma crítica à fala do Lula. O Lula disse que traficante é vítima. Então estamos fazendo uma crítica justa. Aí, olha só o que vem dizendo aqui, ó. As ações foram ajuizadas contra os deputados federais Gustavo Gaia, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Carlos Jordi e o senador Flávio Bolsonaro. Fora dos campos dos parlamentares também, o canal bolsonarista Te Atualizei também foi chamado de... entrou nessa ação também, né? Pô, não me botaram, cara, que sacanagem. Eu devia ter chamado... Peraí, vamos resolver esse problema aqui. Pronto, PT é o Partido dos Traficantes. Ótimo, tomara que chegue pra mim também esse negócio. Além desse, 4 outros perfis do X também estão sendo processados. Algum perfil aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Deles, a sigla pediu uma indenização mais baixa de R$10 mil. Aqui, ó. Trata-se do uso da rede social com a exclusiva finalidade de tomar a narrativa sobre a chacina ocorrida durante a Operação Policial do Rio de Janeiro, a fim de manipular a compreensão pública para mentir que o Partido dos Trabalhadores, não, é o Partido dos Traficantes. É importante corrigir aqui, a gente pode inspecionar aqui na internet, aqui, alterar aqui, ó. Traficantes. Que o Partido dos Traficantes é apoiador, vinculado de alguma forma, defensor de traficantes. Meu amigo, o Lula defendeu os traficantes. O Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. São vítimas. Os traficantes não são criminosos, são vítimas. Sim, o governo, o PT, o Partido do PT, a esquerda brasileira sistematicamente tem essa crítica e, portanto, é justo que a direita faça essa crítica política ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, ao Partido dos Traficantes, chame como você achar melhor. Nas ações contra os donos do perfil, a sigla argumentou que houve uma extrapolação da liberdade de expressão. O discurso político é livre, podendo ser ácido, mordaz, mas deve respeitar a honra e a imagem daqueles com quem se fala. Meu amigo, olha só, o Lula falou isso de vocês. Vocês processaram o Lula pela fala dele? Se vocês não processaram o Lula pela fala de dizer que o traficante é uma vítima, então tem alguma coisa errada nessa história. E isso daqui não foi só por conta da operação policial do Rio de Janeiro, não. Foi por conta da fala do Lula. Aqui, além das indenizações, o PT pediu que a justiça obrigue os acusados a apagarem as publicações que falam de Partido dos Traficantes das suas redes sociais. As ações judiciais foram protocoladas no último sábado, dia 1º, e foram distribuídas nas varas civis de Brasília, né? E não foi só isso, não. O PT notificou o X contra posts que o associam ao tráfico. Então lembra, né? A gente sabe que toda essa história de censura, de lei Felca e coisa e tal, nunca teve a ver com proteger criança mesmo, porque não protege criança nenhuma a lei Felca, né? O que o PT queria é justamente ter uma maneira de calar a oposição. E parece que eles estão exercitando exatamente isso agora nessa situação. Esse evento todo da operação aqui no Rio de Janeiro evidenciou muito esse tema da segurança pública. O PT está perdido, está batendo cabeça. Eu tenho apontado em vários vídeos aqui que eles não sabem o que fazer, estão batendo cabeça um com o outro. E daí parece que agora resolveram exercitar esse negócio. Fizeram uma notificação ao X contra posts que o associam ao tráfico, né? Aqui, ó, o PT enviou uma notificação extrajudicial à plataforma X pela alta quantidade de posts publicados nos últimos dias associando o partido ao tráfico de drogas. O fato ocorreu no contexto da operação policial no Rio de Janeiro. Não. O fato ocorreu depois do Lula ter falado que o traficante é uma vítima. O Lula falou que o traficante é uma vítima, né? Vítima do usuário. Todo mundo lembra disso. Ele falou isso oficialmente, num canal oficial para um monte de jornalista do mundo inteiro. O objetivo dele era criticar o Trump. Ah, é que o Trump tá jogando bombinha nos barquinhos dos traficantes, que o traficante é uma vítima, tadinho do traficante. E muito provavelmente essa fala dele ainda foi combinada com o Gustavo Petro da Colômbia. A gente falou sobre isso aqui quando o Lula falou essa lambança, porque de fato o Gustavo Petro também criticou na mesma linha, dizendo que não são traficantes, são trabalhadores do tráfico. É trabalhadores do tráfico, né? Não é assaltante, é trabalhador do roubo, não é sequestrador, é trabalhador de pegar alguém, guardar e exigir dinheiro para soltar, né? Ou seja, é o trabalho da pessoa, né? Segundo a esquerda, tem essa visão realmente. Existe essa linha de pensamento, e não foi só o Lula que falou isso, foram várias pessoas do PT que replicaram isso, o que justifica dar ao PT alcunha de partido do traficante, partido dos traficantes. Faz todo o sentido do mundo. O Lula não gostou? É direito dele
ele não gostar. Então muda o posicionamento do partido político, muda o posicionamento dos seus integrantes. Se não vai mudar o posicionamento, a gente vai continuar com a crítica. A crítica existe, né? Aqui, ó. Então, olha só como é que está escrito aqui, ó. Em análise de tais publicações, observou-se tratar de uma campanha coordenada de pessoas já identificadas outrora por essa agremiação partidária como partícipes de um ecossistema de desinformação. Que desinformação? Isso é uma crítica ao PT. Não tem desinformação nenhuma. Todo mundo sabe que PT significa Partido dos Trabalhadores. Estamos criticando o fato de que o Lula acha que o traficante é uma vítima, que o Lula prefere ficar do lado dos traficantes do que ficar do lado da polícia, e estamos botando que o PT é o Partido dos Traficantes, que opera no Brasil e tem por objetivo desequilibrar a disputa política a partir da disseminação de discurso de ódio nas redes sociais. Que discurso de ódio? É uma crítica ao PT, né? E aí o mais engraçado é isso, repara que eles estão usando toda aquela coisa, não porque desinformação, porque eles estão usando o mecanismo de gabinete do ódio, não sei o que lá e coisa e tal, sendo que, no final das contas, aqui, quem são os influenciadores pagos para promover o governo Lula? Lembra quando havia essa fama de que o Bolsonaro tinha um gabinete do ódio, que ele pagava influenciadores para fazer uma campanha contra as pessoas? E detalhe, nunca descobriram isso, nunca acharam nada. E olha que procuraram. Imagina se descobrem isso daqui na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro pagava um monte de gente para fazer campanha e coisa e tal, para fazer críticas políticas contra pessoas. Nunca acharam nada do Bolsonaro, nada. Por quê? Porque não existia. O movimento do Bolsonaro é de baixo para cima. As pessoas fazem a crítica porque concordam com aquela crítica. O pessoal chama o PT de Partido dos Traficantes porque concorda com essa crítica que está sendo feita, né? Aqui, ó. Aí aqui o pessoal tá trazendo um monte de influenciadores, eu não sei o que lá, fulana, beltrana, e eu não sei mais quem, um monte de influenciadores que eles estão contratando. Isso daqui, qual a diferença disso no gabinete do ódio? Eles estão fazendo exatamente a coordenação que eles sonhavam que o Bolsonaro precisava fazer, né? O mais engraçado dessa história, como eu já expliquei pra vocês, é que isso daqui é inútil, né? A informação descentralizada e distribuída, ela cresce exatamente quando ela tem na semente o interesse das pessoas, aquilo encontra eco no que a pessoa pensa sobre o assunto e aquilo acaba expandindo. Partido dos Traficantes é um exemplo perfeito. É um exemplo perfeito. As pessoas estão chateadas com o Lula por ter dito que traficante é vítima, as pessoas estão muito empolgadas agora com a ação do Cláudio Castro contra o Comando Vermelho, e isso gera um interesse das pessoas de compartilhar esse tipo de coisa, né? Então, essa é a situação. Quem são os influenciadores? O governo Lula passou a gastar, dobrou o gasto com propaganda de influenciadores, pagando pessoas para fazer isso. Mas aqui não é gabinete do ódio, aqui aparentemente não é gabinete do ódio. E eles fazem, eles criticam a direita, chamam o Eduardo Bolsonaro de traidor, fazem um monte de coisa criticando a direita do mesmo jeito, é o mesmo tipo de crítica. Mas só pode criticar de um lado. Por quê? Porque eles estão perdidos nessa história. E aí que eu falo para vocês, e não adianta, eles vão gastar dinheiro com influência e não vão conseguir resolver o problema, porque o problema que eles têm é exatamente o fato de que as ideias agora têm um valor muito mais direto. A ideia em si, ela vale, né? O arquétipo do meme, né? Exatamente aquela informação que tem dentro dela o interesse das pessoas de compartilhar aquela informação. E aí quando você compartilha aquela informação, aquilo vai crescendo e você vai justamente chegando a mais pessoas, né? Inclusive, eu tô para dizer para vocês que esse tipo de ação do PT vai gerar um efeito Streisand muito grande, né? Ou seja, vai acabar gerando mais notificações, mais gente chamando ele de Partido dos Trabalhadores, de Partido dos Traficantes. Errei, não tem trabalhador no PT. Você viu alguém no PT trabalhando? Não tem ninguém no PT que trabalha. É só traficante. Traficante tem um monte, mas trabalhador mesmo não tem nenhum. Então, ou seja, agora o que vai gerar nisso daí é exatamente esse tipo de coisa. Vai acabar tendo mais repercussão esse negócio de Partido dos Traficantes do que teria antes dessa ação judicial do PT. Parabéns ao Edinho Silva por ter ajudado a direita nesse ponto aqui, né? É uma palhaçada desse pessoal. É impressionante, cara. Os caras fazem isso. Aqui, eles estão pressionando o X, cara. Eles querem que o X corte esses posts dizendo que o PT é Partido dos Traficantes. E eles acham que isso vai resolver o problema. Eu já falei, cara, não vai resolver o problema nenhum. Não tem como resolver isso. A informação descentralizada garante que a crítica, porque isso aqui é uma crítica, vai continuar ecoando de uma maneira ou de outra, né? Mas que é ridículo, é. E eles gastam dinheiro com influenciadores, não sei o que lá, à toa, inutilmente. E acompanhando essa crítica nossa, estão também o grupo dos familiares e amigos de dependentes químicos que estão protestando contra o Lula, né? Que disse que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Essas pessoas são pessoas que sofrem na pele o fato de seus familiares terem se envolvido com drogas e coisa e tal. E imagina o quão ofensivo foi a frase do Lula. Então, se o PT, o Edinho Silva e o Lula acham que ficaram ofendidos com esse negócio, não pode chamar o PT de Partido dos Traficantes, tenha certeza que tem muito mais brasileiro, muito mais ofendido que vocês com a frase do Lula. E não só com a frase, com toda a ideia do PT sobre como é que funciona essa questão de tráfico, de crime na sociedade. E nós vamos falar agora sobre a reunião entre o Cláudio Castro e o Alexandre de Moraes, que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, a reunião foi cercada de muita expectativa e coisa e tal, mas parece que transcorreu tudo bem. Começou com o Alexandre de Moraes cobrando muito o Cláudio Castro, dizendo que não tinha obedecido os parâmetros da DPF, mas parece que no final ele saiu, pelo menos aparentemente, convencido da legalidade da coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Não há nenhuma decisão ainda do Alexandre de Moraes, e é muito estranha essa viagem, de qualquer forma, dele aqui, porque no final das contas não era papel dele fazer isso. Ele está querendo se colocar como um grande supervisor dessa situação, quando ele não tem essa autoridade, né? Ele é só um juiz, ele pode até dizer que está errado, pode até tomar decisões em cima disso, mas não pode coordenar a coisa, vir aqui para conversar, para ver o que tem e decidir, não sei o que lá. Isso não é papel de juiz, né? O Alexandre de Moraes, como eu já falei para vocês, está seguindo o caminho do Stalin, né? Está se tornando o grande ditador brasileiro, independente do cargo que ele ocupa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev a Moisés, zelador da Universidade de Coimbra, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa estranha, né? Essa reunião é toda errada, né? Tá cheio de coisa errada nessa reunião do Alexandre de Moraes. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Mas tá aqui o Twitter do André Marsiglia falando, olha só, Moraes está no Rio de Janeiro para fazer audiências. A DPF serve para discutir teses abstratas, não para produzir provas e julgar autoridades. A convocação de audiências é medida abusiva e inconstitucional. O ministro poderia, no máximo, requisitar informações, jamais interrogar as
autoridades públicas, que é o que, em última análise, o Alexandre de Moraes veio fazer aqui no Rio, né? Interrogatórios competem à polícia ou ao Ministério Público, não ao STF, muito menos numa DPF, né? A DPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, está faltando alguma coisa na legislação, alguma coisa na estrutura que não está obedecendo a um preceito fundamental da Constituição. É uma coisa abstrata, não se trata de um julgamento de um caso em particular, e, no entanto, o Alexandre de Moraes está aqui tratando como se fosse um julgamento a coisa, né? As audiências, em parte ocorridas a portas fechadas, suprimem o caráter público exigido de atos judiciais. Isso é outra dúvida. O que foi discutido nessa reunião? A gente tem algumas informações que vazaram de outras pessoas que participaram da reunião também, mas a gente não sabe, de fato, né? E como cidadãos, a gente deveria ter direito a ver que diabo foi discutido nisso daí, quais foram as informações, né? Parte da imprensa noticiou os encontros como reuniões políticas, o que demonstra a percepção de ilegitimidade dos atos do Alexandre de Moraes. Na prática, Moraes busca assumir o controle informal da segurança pública do Rio de Janeiro, esvaziando a autoridade do governador Cláudio Castro. Exato, é isso mesmo que está acontecendo. Potencial nome ao Senado e cumprindo a ambição do governo federal de centralizar o controle estadual sobre a segurança pública. A permanência de Moraes na relatoria da DPF das favelas pode ser a consolidação de um instrumento de intervenção permanente nos estados. Por prevenção, ele poderá, em processos correlatos, impor ordens a qualquer governador que ouse exercer sua autonomia constitucional de segurança pública. Ou seja, o Lula não conseguiu impor a PEC da segurança pública dele, que centralizaria o controle da administração das polícias no governo federal, e daí está impondo isso através do STF, como ele tem feito de forma contínua, né? O tempo todo o Lula fica nessa história de que quer centralizar a polícia, mas se não consegue alguma coisa, ele manda para o STF, o Alexandre de Moraes pega, e o Alexandre de Moraes faz a coisa acontecer, o que é um absurdo completo, né? Então, aqui, ó, a equipe de Moraes aprova e veta nomes que participaram da reunião com o Castro sobre a Operação do Rio. Que negócio é esse? Então não é uma reunião, então é um interrogatório, né? Se é um interrogatório, como é que pode ser isso? Que lógica tem isso? O juiz fazer interrogatório? Quem faz interrogatório é a polícia, o Ministério Público, né? Enfim, a equipe de Moraes aprovou e vetou nomes das pessoas que participaram da reunião com Cláudio Castro. Aqui, ó, relataram um clima tenso antes do início da agenda, debate sobre a operação contra o Comando Vermelho. A coluna apurou que houve uma espécie de varredura dos nomes da equipe do governo fluminense e que todos os nomes foram aprovados pelo ministro do STF e sua equipe, ou seja, teve que ser aprovado, né? Alguns secretários chegaram a ser vetados, segundo integrantes do governo do Rio. Ao justificar a medida, uma integrante da equipe de Moraes afirmou que o magistrado não estava indo para uma reunião de trabalho, não um espetáculo. A assessoria de imprensa do STF afirmou que só foram autorizados a participar da agenda os nomes que constavam no despacho que convocou a audiência. Membros do tribunal também relataram que é praxe que os nomes dos participantes de agendas como essa sejam aprovados pelos magistrados. Ué, então que curioso, né? Aqui, ó, tá dizendo aqui que houve uma espécie de varredura dos nomes da equipe e que todos os nomes foram aprovados pelo ministro e sua equipe. Ué, mas aqui tá dizendo que não, que nem todos foram aprovados, que alguns foram vetados. Que história é essa, né? Enfim, o pessoal tá confuso com essa coisa aqui, ó. Sigilo e portas fechadas, outra imposição totalmente errada. Sigilo na reunião. Que diabo de reunião é essa? Se fosse, ainda mais sendo uma coisa de interesse público, né, dentro do STF, deveria ser aberta, deveria ser claro para todo mundo o que está sendo discutido ali, que tipo de coisa foi falado nessa reunião, né? O Cláudio Castro foi hábil em receber o Alexandre de Moraes lá no Centro de Operações, no CICC, e não no Palácio Guanabara, né? Então tá aqui o Cláudio Castro entrando ali, mostrando para o Alexandre de Moraes o CICC. Esse negócio funciona ali perto do Sambódromo ali, no centro do Rio, na Praça 11. É uma operação grande. Eu participei da montagem desse CICC na época que eu era analista de segurança, eu participei da montagem disso aqui. Fui várias vezes nesse lugar, que é bem legal isso aqui, funciona muito bem. Você tem acesso a todas as informações, né? E uma outra coisa que chama atenção, essa lista aqui, tá vendo aqui? Ó, aparece aqui, ó, a lista de todos os caras que foram acusados e coisa e tal. Essa lista tá rodando por aí, tá? Me mandaram uma cópia dela. Eu não vou mostrar, porque eu não sei se essa lista é legítima, se é essa mesmo, se não mudaram algum nome, né? Mas tem o nome de cada pessoa que foi identificada lá na facção, nessa operação, né, contra o Comando Vermelho, e tem dizendo o que é a pessoa, quais o que tem contra ela. Essa lista aqui mesmo. Tava na minha caixa postal, me mandaram esse troço. Mas eu não quero isso não, isso é informação privada de alguém, eu não tenho direito de mostrar isso daqui, né? Então, de qualquer forma, tá o pessoal aqui vendo isso daqui, aparentemente é legítima essa lista que o pessoal tá circulando por aí, né? Aqui, ó, Cláudio Castro leva Alexandre de Moraes ao CICC e mostra vídeo monitoramento do Rio de Janeiro, então mostrou aqui toda a integração que eles têm ali, coisa e tal. Aí é lógico, a imprensa aliada do governo Lula não gostou, aqui, ó, Rio de Janeiro tenta sensibilizar Moraes com lista de mortos e novas imagens e não sei o que lá. Não, porque, ou seja, eles querem que o Alexandre de Moraes meta o pau no Cláudio Castro. Eles estão encomendando ao Alexandre de Moraes para bater no Cláudio Castro. Por quê? O Cláudio Castro sacaneou o Lula, meu amigo. Não tenha dúvida nenhuma, né? Essa operação mudou o panorama político aqui no Brasil e deixou o Lula com calça curta, né? O Lula não sabe o que fazer. Tá lá na COP30, tá lá sem saber o que fazer com relação a isso, né? Então o pessoal tá querendo que o Alexandre de Moraes bata no Cláudio Castro. Pra você ver o que tá acontecendo aí. O Alexandre de Moraes já é basicamente o presidente do Brasil. Ele já manda em tudo, né? O Lula tem que ficar pedindo ajuda para ele a qualquer momento, qualquer coisa. O Lula não consegue sair de nenhuma situação, tudo ele tem que pedir ajuda pro Alexandre de Moraes. É a definição de presidente transplantado, é o que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes transplantou o Lula lá na cadeira da presidência e agora tem que ficar ajudando o Lula, tá basicamente governando o país, né? Aqui, ó. A operação seguiu diretrizes constitucionais, disse o Castro ao STF. Então o Cláudio Castro mostrou que não, que seguiu todas as diretrizes, mostrou lá as diretrizes todas e mostrou a lista das pessoas que foram eliminadas e mostrou que eram todas mesmo ligadas ao Comando Vermelho, né? Mas lembra, é muito importante ressaltar isso. O fato de uma pessoa ser ligada ao Comando Vermelho não é uma sentença de morte.
A questão toda é, essas pessoas foram mortas porque entraram em confronto com a polícia. É isso que é o ponto, né? Porque, de novo, já tem um monte de gente da esquerda falando, porque o cara, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia e foi morto. Não, ter ou não ter passagem pela polícia não quer dizer nada. O cara foi morto porque ele entrou em confronto com a polícia. Ele atirou na polícia, ele tentou atingir a polícia, né? Enfim, a reunião de Castro e Moraes começou tensa, mas acabou bem, segundo as fontes aqui do Caio Junqueira, que não são fontes muito boas, mas provavelmente alguma coisa nesse sentido aqui. Ele está dizendo aqui, ó, Moraes teria feito cobranças logo no começo da reunião, a partir da percepção de que as determinações do STF não haviam sido respeitadas. Segundo participantes relataram ao CNN, a percepção é que ao final da reunião a tensão inicial foi dissipada, tanto que Moraes se deslocou para um almoço com o Cláudio Castro no Palácio Guanabara. O ministro seguiu depois para um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo de Castro, não tem relação com o Cláudio Castro, se encontrou ainda com representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. E o mais curioso, vai se encontrar depois com Eduardo Paes. Que diabo, né? Qual a lógica do Alexandre de Moraes se falar com o Eduardo Paes? Porque o Eduardo Paes, vocês sabem, tem a expectativa, e infelizmente existe uma chance considerável dele ser o próximo governador aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, por mais que ele seja um idiota, por algum motivo ele tem o apoio dos evangélicos aqui no Rio de Janeiro, e com isso ele ganha um apoio grande para o estado do Rio de Janeiro. Então, até um tempo atrás eu diria para você que a chance dele ser governador era 100%, que ele ia ser o próximo governador do Rio de Janeiro. Não tinha nenhuma chance de outro nome. Agora, com essa operação, como eu falei para vocês, a coisa se abre, né? O Cláudio Castro em si não pode mais se candidatar, porque ele já foi reeleito, né? Então, mas ele poderia lançar o Felipe Cury, por exemplo, que é o secretário de polícia, que foi o que condenou essa operação. Então, eu diria que agora já não é mais tão certo o Eduardo Paes ganhar a eleição. Mas o Eduardo Paes, ele tá quieto, ele tá com o mesmo problema do Lula, ele não tem o que falar, porque ele também é amigo dos traficantes tudo. Então, ele não quer se comprometer de falar alguma coisa, né? Aí, se ele falar a favor dos traficantes, ele ganha o voto da esquerda, mas perde da direita. Se ele falar a favor da operação, ele perde o voto da esquerda. Então, ou seja, o Eduardo Paes tá quieto. Não falou nada até agora sobre essa operação. E por que o Alexandre de Moraes quer conversar com ele? Qual que é a lógica disso? O que ele tem a ver com a DPF das favelas, com essa operação? Não tem nada a ver, não é a competência dele, né? A única justificativa para ele encontrar o Eduardo Paes é a combinação política. Eu não vejo outra alternativa. Só combinação política que poderia justificar essa reunião do Alexandre de Moraes com o Eduardo Paes, né? E bom, o fator que explica o sucesso do Cláudio Castro, o pessoal da esquerda tá chateado, que o Cláudio Castro cresceu muito nas redes sociais, né? Aí tem aqui o pessoal dizendo que não, porque ele ganhou muitos seguidores, mas na verdade isso pode ser um reflexo, pode ser gente querendo acompanhar ele para fiscalizar ele, não sei o que lá. O pessoal tá tão dolorido, meu amigo, mas tá tão dolorido de ter aumentado a popularidade do Cláudio Castro, chega a ser patético aqui. Ó. Olha só o especialista aqui da Veja, né? Crises e acontecimentos extremos tendem a reconfigurar os algoritmos que medem e fomentam a atenção. Entretanto, o aumento de número de seguidores não significa necessariamente apoio, mas só interesse. Em contextos como esse, de enorme repercussão, sem julgamento do certo e errado, as pessoas também tendem a seguir para acompanhar, fiscalizar e reagir. Olha só. É verdade, as pessoas podem até seguir por isso. Eu sigo um monte de gente da esquerda por conta disso. Né? Eu sigo Lula, eu sigo um monte de gente da esquerda. Por quê? Porque tem que saber o que o idiota fala, né? Agora, pode ter certeza, a maior parte do povo não segue por isso. Então, o Cláudio Castro aumentou a quantidade de seguidores dele porque realmente ele ganhou popularidade nas redes sociais. Pode tirar o cavalinho de vocês da chuva aí, né? Na era da atenção, crescer rápido é fácil. Sustentar o engajamento é que é o desafio, que o tempo irá resolver, não sei o que lá. Não, crescer rápido não é fácil não, tá? Mas sustentar o engajamento é o desafio, eu não tenho dúvida disso. Mas o Cláudio Castro tem tudo para isso. Ele tem a Polícia Civil e a Polícia Militar na mão dele. Ele pode fazer outras operações. Ia ser lindo. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a fake news feita pela BBC. Cara, que coisa impressionante. O The Telegraph, que é um jornal lá da Inglaterra, que não é do mesmo grupo da BBC, teve acesso a um relatório interno da BBC que acusou os jornalistas de adulteração do discurso do Trump. A BBC, de propósito, mudou um discurso do Trump no dia 6 de janeiro para dar a entender que ele tinha incentivado as pessoas a invadir o Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Vamos entender essa história aqui, porque, cara, isso é um absurdo. Isso mostra aquilo que eu sempre falei aqui. Ninguém faz mais fake news do que as redes tradicionais de televisão, tá? Tem fake news na internet? Tem fake news na internet, é verdade. Um monte de notícia falsa por aí. Agora, ninguém mente mais do que a imprensa tradicional socialista. E o que eles se ressentem, eles brigam tanto contra o que eles chamam de fake news da internet, é exatamente porque a internet, trazendo verdades, dificulta o trabalho da mentira deles, né? Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, estavam super acostumados a mentir, a inventar lorota, a dar o desvio na notícia, desviar a notícia pro lado que era interesse deles, e não tinha ninguém para contrapor isso, eles ganhavam a opinião pública, eles forçavam a opinião. E agora eles não conseguem mais. É por isso que eles brigam tanto com a internet, né? Na hora de mentir, de fazer fake news, ninguém é pior do que eles. Essa notícia foi sugerida por William LF, Jaspion, o Libertário Galáctico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O The Telegraph trouxe essa bomba aqui que eu tenho certeza que o Trump vai fazer muito bom uso dela, né? Aqui, ó. BBC adulterou a fala do Trump, mostra um relatório interno, né? Então a BBC, para quem não sabe, é a British Broadcast Company, né? Lá na Inglaterra, ela é uma estatal, tá? A televisão inglesa, a BBC, é uma estatal do governo inglês. Pior do que isso, ela tem o direito de cobrar um imposto. Existe a taxa de televisão lá na Inglaterra. Aliás, em outros países da Europa tem essa loucura também. Felizmente aqui no Brasil, vamos falar baixinho, porque daqui a pouco o Haddad pega essa ideia, tá? Mas felizmente aqui no Brasil, até aqui, ninguém teve coragem de fazer essa lambança. Mas lá na Inglaterra, em vários outros países da Europa, você paga uma taxa de televisão, que é para financiar a BBC e coisa e tal. Não é um absurdo esse tipo de coisa, evidentemente a BBC tem anúncio, tá? Originalmente eles falavam que era taxa para não ter anúncio, para não ter influência comercial e coisa e tal.
Mas agora tem anúncio do mesmo jeito na BBC e você continua tendo que pagar taxa e não tem nada de bom. A BBC tem alguns conteúdos de qualidade, tá? Realmente eles produzem alguns conteúdos de qualidade. Mas, de novo, nada que justifique imposto. Se o conteúdo é de qualidade, as pessoas vão pagar por ele sem problema nenhum, né? Você obrigar as pessoas a pagar por algo é sempre errado, né? E outra coisa, é importante entender o contexto do que a gente está falando aqui, tá? Lembra do dia 6 de janeiro de 2021. Em 2020, o Trump perdeu a eleição pro Biden, né? Foi uma eleição questionada, muita gente levantou um monte de questionamento e coisa e tal, mas o fato é que perdeu a eleição. E aí houve uma discussão muito forte sobre a possibilidade dos estados, de alguns estados mudarem os delegados e não certificarem a vitória e coisa e tal. E aí no dia 6 de janeiro ia ser justamente a certificação do presidente, ou seja, lá nos Estados Unidos é complicado a democracia americana, tem um monte de fases e coisa e tal. Na verdade, quando você vota, você não vota no presidente, você vota nos eleitores do seu estado que vão representar o voto no presidente e coisa e tal. É um negócio complicado. Mas enfim, no dia 6 de janeiro era o momento em que o Senado certifica o novo presidente, certifica o resultado da eleição e ia dizendo, o Biden é o novo presidente. Isso, dia 6 de janeiro, estava marcado esse negócio. E no mesmo dia, o Trump marcou um grande comício ali em Washington, né, perto do Capitólio, para pressionar os senadores, porque ele queria que o Senado não certificasse o Biden, né, alegando fraude nas urnas, alegando fraude na eleição e coisa e tal. E, em princípio, era um comício pacífico, as pessoas se reuniram para protestar a favor do coisa, mas depois que o Trump foi embora, algumas pessoas decidiram invadir o Capitólio e aí teve uma série de confusões e coisa e tal. Foi uma coisa muito mais violenta do que foi, por exemplo, o 8 de janeiro aqui no Brasil, porque nesse momento você tinha pessoas dentro do Capitólio, teve imagens dos senadores tendo que sair, né, se refugiar e não sei o que lá. Então, assim, foi uma coisa muito mais violenta do que aqui no Brasil no 8 de janeiro, mas da mesma forma, não foi um golpe, né? Porque, de novo, eles entraram lá, tiraram foto, fizeram um monte de coisa, quebraram algumas coisas, é verdade. Mas quando chegou a SWAT, quando chegou a polícia, saiu todo mundo, não tinha gente armada ali, não tinha nada, né? A única morte que teve, infelizmente, foi da Ashley Babbitt, que era uma manifestante que foi morta por um policial que atirou, né? O policial atirou e matou ela. Foi a única morte que teve nesse dia. É curioso que se você vê as reportagens aqui no Brasil, do dia 6 de janeiro, falando, não, porque teve vários policiais mortos e não sei o que lá, que no 6 de janeiro. Mentira, cara, é impressionante como é que eles insistem nessa mentira. Não teve nenhum policial morto naquilo ali. Sabe o que eles fizeram pra dizer que aquele policial morto? Eles pegaram a soma dos policiais que morreram no dia. Mas eles não estavam no Capitólio, né? Teve um policial que morreu de ataque cardíaco. Estava em outra área da cidade, não tinha nada a ver. Ah, não, mas morreu no dia 6 de janeiro, então é em resultado do Trump ter invadido o Capitólio, não sei o que lá. E detalhe, o Trump tinha falado depois pro pessoal para ir todo mundo embora, para ir para casa, ou seja, ele foi embora dali, ele não tinha mais nada a ver com isso, né? Lá nos Estados Unidos, da mesma forma que aqui no Brasil, eles tentaram colar no Trump o golpismo. Disseram que o Trump teria feito uma insurreição e teria, né, forçado os apoiadores dele a invadirem o Capitólio, mas não. O Trump deixou claro que ele chamou os apoiadores dele para pressionar os senadores. No que os senadores decidiram votar do mesmo jeito, paciência, vai todo mundo embora para casa. Não deu certo, acabou, né? Foram alguns apoiadores que decidiram invadir o Capitólio e, enfim, que causaram todo esse problema, né? O Trump pediu, inclusive, o pessoal voltar, sair de lá, ir embora, não sei o que lá. Aí, agora, olha só, mas ficou nesse meio tempo, ficou essa briga toda, porque a esquerda querendo convencer que o Trump era um golpista. Igual fizeram aqui no Brasil. A imprensa no Brasil mente o tempo todo para tentar te convencer que Bolsonaro deu um golpe, que não sei o que lá, sendo que não tem nenhuma lógica, cara, nem faz lógica. No caso do Trump, você podia dizer que ele estava ali junto com os manifestantes. Ele chamou a manifestação para o 6 de janeiro. É verdade, era para ser uma manifestação pacífica, mas ele chamou a manifestação. O 8 de janeiro não, Bolsonaro não estava aqui no Brasil, Bolsonaro não chamou a manifestação, não pediu para ninguém ir. Bolsonaro não queria o 8 de janeiro. Que lógica teria uma manifestação do Bolsonaro no 8 de janeiro para dar um golpe? Se 8 dias antes ele era presidente da República, ele podia ter decretado a nulidade da eleição e botado o exército e dissolvido o Congresso, dissolvido a STF e coisa e tal. Assim, poderia dar um golpe. Na presidência, era muito mais confortável para ele dar o golpe enquanto ele era presidente do que 8 dias depois. Que lógica tem isso? Que lógica tem você dar um golpe 8 dias depois que você saiu da presidência? Isso não tem nenhum sentido, esse tipo de coisa, né? Então, essa coisa toda que eles estão tentando aqui é o mesmo desespero que tem a imprensa americana, e que não deu certo lá nos Estados Unidos. Porque, de novo, o Trump voltou, o Trump é o atual presidente de novo lá nos Estados Unidos, né? Tentam convencer que o Trump não pode, o Trump não aceita de jeito nenhum, que não pode, que é golpe. Se o Trump foi eleito, é golpe. A mesma coisa eles falam aqui com o Bolsonaro. Não, se Bolsonaro foi eleito, é golpe, né? E aí, dos muitos absurdos que houve, tem essa edição aqui, eu acho que aqui tá melhor de ver, que foi adulterado pela BBC. Então você vai reparar, olha só, é assim, eles pegaram uma parte da fala do Trump, aí você vai ver que eles mudam o ângulo da câmera para pegar uma outra fala do Trump, e depois eles voltam para a câmera original para pegar uma terceira fala do Trump. De forma que parece que ele tá falando tudo junto. Mas na verdade foram 3 pedaços do discurso dele que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e aí juntaram tudo para dar a entender que ele tinha dito que né, nós vamos chegar aí no Capitólio e eu vou estar lá com vocês, e nós vamos vamos lutar como um inferno, não sei o que lá. Olha só, presta atenção. We're gonna walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. Nós vamos caminhar para o Capitólio, isso é uma parte do discurso. Aí cortaram para uma outra parte do discurso e eu vou estar lá com vocês. E aí depois cortaram para uma terceira parte do discurso e nós vamos lutar. We fight like hell. Nós vamos lutar como inferno, né? Aí agora vem a parte original que mostra realmente o que o Trump falou nesse momento lá no discurso dele, né? Repara que você vai ver que ele não falou nada disso. Ele falou, olha só o que ele fala de verdade. We're gonna walk down to the Capitol, and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. Nós vamos até o Capitólio e nós vamos agradecer nossos senadores e deputados e mulheres. Ou seja, exatamente o contrário, né? Eles fizeram uma edição maliciosa pra cacete. Eles cortaram 3 pedaços. Eles começaram
com essa imagem aqui do Trump falando, nós vamos caminhar até o Capitólio, aí depois, nessa parte aqui, eles cortaram, porque se juntasse essa parte aqui com essa parte aqui, ia dar um corte, né? Ia perceber que tem um corte, né? Então o que eles fizeram? Eles cortaram a câmera para uma câmera mais aberta, e eu vou estar lá com vocês, mas isso aqui é uma outra parte, quase 1 hora depois do discurso dele. Ele discursou mais de 1 hora nesse dia, tá? Quase 1 hora depois do discurso dele, ele falou uma outra frase que não tinha nada a ver com ir pro Capitólio, que eu vou estar lá com vocês, e aí mais adiante, mais lá na frente, ele falou de novo, vai pegar essa outra parte do discurso aqui dele, em que ele falava de outra coisa, que nós vamos lutar, e vamos lutar como inferno, não sei o que lá, mas isso aqui já era uma outra parte do discurso, que ele não estava falando do Capitólio, que não tinha nada a ver com... Cara, que filha da putagem do pessoal da BBC. Olha só que absurdo, né? Realmente insana essa edição dele, né? E isso parece que, aqui ó, esse vídeo adulterado foi uma parte de um dossiê de 19 páginas, dizendo que a BBC tem motivação política, né? Isso está circulando internamente, porque lembra, em tese, a BBC, ela por ser uma estatal, ela não deveria ter participação política, ela não deveria ter desvio político para lado nenhum, né? Ela deveria ser neutra. Isso é uma das desculpas que eles dão para poder cobrar a taxa da televisão. Não, porque a gente recebendo essa taxa dos cidadãos ingleses, a gente não precisa, né, se corromper com ideologias políticas e coisa e tal. Só que todo mundo sabe que a BBC é esquerdista pra caramba. É um absurdo de favorecimento da esquerda, não só lá na Inglaterra, mas também em outros países também, né? A BBC lambe o saco do Lula aqui no Brasil dia sim, dia também, né? A BBC elogia a Palestina, ela também botou aquelas imagens daquele garoto palestino que tem uma doença, que parece que ele é super magro e coisa e tal, mas não é por fome, é porque ele tem uma doença genética, né? Ela também botou aquele negócio falando que olha, fome em Gaza, e não sei o que, ela sabe que não tem fome nenhuma em Gaza, chamando o que Israel faz em Gaza de genocídio. A BBC é absurdamente partidária. E aí justamente estão falando sobre isso daqui, esse dossiê foi feito internamente, justamente como uma crítica, né? Porque o que está acontecendo nesse caso? Os conservadores estão demandando uma investigação sobre como esse negócio foi permitido publicar essa informação, e a crítica é justamente por conta da license fee, né? Ou seja, a taxa de televisão que tem lá na Inglaterra. Aqui, ó, a license fee da BBC, né, é justificada exatamente para ela ser imparcial e confiável. Não há justificativa para esse tipo de manipulação deliberada e espalhar desinformação. Exatamente, isso é fake news. Mas eu sempre falei isso para vocês, eu nunca disse que não tem fake news na internet. Não, tem fake news pra caramba na internet. Mas tem muito mais nas redes. A Rede Globo, sozinha, faz mais fake news do que qualquer canal da internet, dos mais fuleiros que tu pegar. Tu pode pegar o canal mais fuleiro da internet, a Globo faz mais fake news por dia do que esse canal, você pode ter certeza. E todos eles, Folha de São Paulo, Estadão, o que esse pessoal se ressente, eles criticam tanto a internet exatamente porque antes eles mentiam e não eram pegos. Agora eles mentem e acabam sendo pegos. Aí que eles ficam chateados com isso e ficam acusando a gente de desinformação. Enfim, um absurdo isso daqui. Eu tenho certeza que é um golpe sério na BBC. Eu espero que acabem com o imposto de televisão lá na Inglaterra. Seria ótimo para todo mundo. E nós vamos falar agora da COP30, né, que está se aproximando. Na verdade, já está acontecendo, né? Neste momento já tem chefes de Estado lá em Belém, coisa e tal. Já está na preliminar. O grosso da COP acontece mesmo na semana que vem. Mas já começaram os escândalos que eram esperados, né? Para início de conversa, o Lula decidiu que o barco da Marinha não era luxuoso o suficiente para ele. E daí alugou um iate lá no Amazonas. Um iate envolvido em vários escândalos lá com... justamente por locação para autoridades lá na região. Olha que coisa, né? Outro escândalo que eu acho pior ainda nesse caso, de todas as 22 obras para a COP30, só uma tem licença ambiental. Olha que coisa! Não pode fazer a BR-319 porque não tem licença ambiental, não pode fazer a ferrovia Ferro-Grão porque não tem licença ambiental, mas aí inventam uma COP, às pressas, que não serve para nada, é totalmente inútil, e aí fazem um monte de obras sem licença ambiental. Olha que coisa, né? Bom, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Partido dos Trabalhadores do Terrorismo, Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, né? Tá começando a COP agora, o Lula tinha que estar lá em Belém, né? E lá em Belém, vocês sabem, não tem quarto de hotel nesse momento, tá tudo ocupado os quartos de hotel lá. Os que tem estão cobrando fortunas incalculáveis, você deixa 2 rins na portaria para poder subir pro seu quarto. E daí o Lula decidiu ficar num barco. Ok, ficar num barco é uma possibilidade. Só que o barco da Marinha não atende a especificidade para hospedar Lula na COP30. Que especificidade é essa? Não tem cama no barco? É isso? Não, o barco tem cama. Tem lugar para o Lula ficar lá. É porque, lógico, o barco não era luxuoso o suficiente pro padrão do Lula e da Janja, né? A Janja não se satisfaz se ela não puder peidar em lençol de 500 fios egípcio, né? Então, ou seja, o problema do Lula é falta de luxo, não foi falta de cama. O navio da Marinha certamente tinha cama no navio da Marinha, mas não era uma cama tão... E não, eu sei, eu não tô falando daquele dormitório que fica marinheiro, não. Esses navios da Marinha, você tem a cabine dos oficiais, a cabine dos oficiais é bonitinha, ela tem uma caminha legal ali, dá pro Lula ficar. É luxuoso? Não, não é luxuoso, é navio da Marinha, não é luxuoso, mas é confortável. Pro Lula ficar é confortável, mas aí já viu, né? Sem lençol de 500 fios pra peidar na cama, não dá pra Janja dormir, né? Como é que ela vai dormir sem peidar no lençol, né? Aí aqui, ó, ministro e empresário garantem iate de luxo pra Lula e Janja na COP30. Em nota, a presidência diz que não cogitou o barco de empresário ou suas empresas e que a embarcação será alugada seguindo critérios de segurança, preço e conforto. Porque se fosse preço, ficava na porra do barco da Marinha mesmo, né? Porque o barco da Marinha é de graça, quer dizer, de graça. Pelo menos o barco da Marinha já tá lá, é um barco que você não precisa pagar aluguel dele, né? Já é da Marinha brasileira, né? Não, os critérios é segurança, preço e conforto. O preço é o ponto caro, né? Conforto, de novo, o lençol de 500 fios pra Janja peidar de noite. E segurança, porque porra nenhuma, não faz diferença nenhuma. O barco da Marinha é muito mais seguro do que o iate civil que tá lá, né? Então, segurança não tem nada, preço não tem nada, foi só o conforto mesmo que foi a escolha deles, né? Aqui, ó. Segundo o auxiliar do petista, ele avalia usar um iate conseguido pelo ministro Alexandre Silveira com a ajuda do empresário Carlos Soares, o famoso rei do gás,
que tem relação com Siqueira, né? Fontes do GSI da Marinha confirmaram que o barco privado ficará atracado para conforto de Lula e Janja, né? Vai ficar atracado na base naval de Val dos Cães e não sei o que lá, e coisa e tal, no Parque da Cidade. Aqui, ó, aí a SECOM mandou avisar que não, porque o que aconteceu foi que o barco da Marinha não atendeu especificidade para hospedar Lula na COP. Que especificidade? Qual é a especificidade? Que cama? Para hospedar só precisa de uma cama. Então não atendeu especificidade, de novo, né? O que o cara quer é luxo, né? Quer dinheiro, né? Tá gastando o nosso dinheiro, né? Olha só, é um iate de luxo aqui, é um hotel flutuante aqui. Só que aí, imagina, quem imaginaria que o Lula ia usar um iate de um empresário envolvido em escândalo, né? Barco de luxo usado por Lula na COP30 é de um empresário e já esteve envolvido em escândalo, né? O IANA 3, que serve a Lula, é conhecido no Estado, já esteve envolvido em denúncias de crimes eleitorais do Amazonas. Olha que coisa! Mas, veja bem, não é que esteve envolvido em outros escândalos, não. O escândalo foi justamente superfaturamento para aluguel do iate. É exatamente o que você ouviu. Em outras ocasiões, lá no Amazonas e no Pará, o governo do Amazonas e do Pará e outras pessoas por lá contrataram esse barco por valores exorbitantes, claramente acima da média, e adivinha o que o Lula fez? Contratou o mesmo barco. Ai, caramba, que coisa ali. Ele contratou de urgência, né? Porque ele ia ficar no barco da Marinha. Contratou de urgência pra Janja poder peidar em lençol de 500 fios egípcio, né? Então tá aqui, ó, o IANA 3, que serve ao Lula, é conhecido no Estado, já esteve envolvido em denúncias de crimes eleitorais. Chegou a ser revistado numa operação policial, né? Aqui, ó, os contratos públicos de locação da embarcação também escandalizavam a população diante do luxo, bancado com dinheiro público. Ah, então é isso aí, ó, e o Lula tá pegando exatamente esse barco, né? O governo do Amazonas, assim como a comitiva do Lula, deram justificativas parecidas para usar o iate, estrutura e conforto. Exato, né? O iate IANA tem um histórico de serviços prestados a políticos amazonenses, sendo citados em diferentes episódios. Por exemplo, em 2021, a juíza eleitoral de Coari determinou uma inspeção no navio usado pelo governador do Amazonas. O barco aportou no município para entregar cartões de auxílio provido pelo governo aos moradores locais, fizeram fotos e vídeos flagrando o descarregamento de cestas básicas e outros materiais que seriam destinados ao comércio ilegal de votos, né? E, ou seja, esse cara teve vários escândalos, inclusive por superfaturamento, por cobrar muito caro por um luxo que não é necessário nesse caso, né? Agora tá o Lula cobrando, que é lógico que seria isso, é lógico que aconteceria isso, né? Todo mundo, o objetivo do Lula, o Lula 3, só existe com um objetivo: roubar a sociedade brasileira, o máximo de imposto possível, roubar tudo que tem, pilhar todo mundo, destruir o Brasil para o luxo da Janja e do Lula, né? Esse é o objetivo do governo. E não para por aí não, né? Lembra que Arielle Franco tava lá na Penha, lá no Alemão, né? Chorando a morte das pessoas. Parece que se recuperou aqui. Tá muito bem ela aqui com a Janja, dançando ali no iate, né? No hotel, a Janja dançando ali, todo mundo comemorando. Já superaram a morte das 120 pessoas lá no Rio. Tá tranquilo pra eles, lá fazendo festa, dançando e coisa e tal. Aí pronto, já tá se preparando pra peidar mais tarde. E aqui, ó, a primeira-dama Janja e a Aniele Franco, bastante preocupadas com as vítimas da mega operação e coisa e tal. Já dançando as duas aqui, ó, no iate lá do Lula, né? É pra isso que é esse pessoal, é só hipocrisia mesmo, né? Não foi o pior, tá? Teve mais coisa aqui, ó. Teve, aqui, ó, 2 jornalistas estrangeiros, um argentino e um chileno, foram vítimas de um assalto no mercado Ver o Peso, em Belém, no último domingo. Os profissionais estão na capital paraense para cobrir a COP30 e pronto, levaram uma lembrança de Belém do Pará. Vá a Belém do Pará e seja assaltado no mercado, é normal. Eles foram abordados por 2 homens armados com uma faca, um terçado, facão, quando seguiam em direção à estação das docas, né? Então é isso daí, olha só, vai ser uma festa isso, cara. É bom que pelo menos os ladrões lá de Belém, né, vão ser alimentados, né? Vai todo mundo, as vítimas da sociedade lá em Belém, vão se dar bem com um monte de repórter estrangeiro lá. Eu, se fosse o pessoal, não ia, né? Mas não foi só isso não, parece que teve uma obra também ali em Belém, um asfalto recém-colocado que abriu um buraco lá e caiu um carro aqui, ó. Tá falando aqui na Rota Pará, que é uma página lá do Pará. Isso aqui, segundo estão dizendo, é a Avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca, em Belém, e abriu um buraco aqui, o carro acabou caindo no buraco, o cara ficou aqui, o carro dele ficou preso, ó. Ficou preso no buraco ali. Não tinha como sair do buraco lá em Belém, né? Outro escândalo, que no caso lá de Belém é ainda pior. Cadê o licenciamento ambiental da COP30? Né? A COP30, vocês sabem, é uma conferência climática, com o objetivo de garantir o controle sobre o meio ambiente, coisa e tal, né? O Lula tá com aquele papo de que ele vai salvar o meio ambiente, que caiu o desmatamento na Amazônia. Eu já expliquei no outro vídeo que isso é um truque, que na verdade o desmatamento aumentou, só que eles estão classificando agora desmatamento como degradação. Aí o que aconteceu? Caiu o desmatamento, a degradação da Amazônia subiu absurdamente. Mas ninguém fala de degradação, fica todo mundo quietinho. A degradação ninguém fala nada. Você não vai ver no Jornal Nacional falando de degradação da Amazônia, só desmatamento. Desmatamento e degradação é basicamente a mesma coisa. Eles mudaram a classificação para ter um número bonito pro Lula falar. Os estrangeiros otários que acreditam nessa parada aí de COP30, né? Aí, só que aqui, ó, licenciamento ambiental. Cadê o licenciamento ambiental da COP30? Das 22 obras realizadas pelo governo do Pará, somente uma divulgou licença ambiental vigente. As outras todas não tinham. Tinham 2 que tinham licenças ambientais já vencidas e que, portanto, não poderiam estar fazendo obra. Aqui, ó, no caso do Pará, somente 4 dos 22 contratos possuem licenças ambientais em seus anexos. Desses, 3 apresentaram a mesma licença, vencida em 2002. E apenas um possui licença vigente com validade até 2027. Então, ou seja, no final das contas, o absurdo completo da coisa. É uma conferência ambiental realizada em Belém do Pará para mostrar como o Brasil é preocupado com o meio ambiente e coisa e tal, e não tem licença ambiental de nenhuma obra que foi feita lá, né? Bom, se tem os otários que vão a Belém ser assaltados, o Milei não é um otário, né? O Milei vai participar de um evento com o Trump e com o Messi e não vai na cúpula de Belém. Os Estados Unidos já falaram que não vão mandar nenhum representante. Eu não sei se o Milei vai mandar algum representante. Ele não vai. Não sei se vai ter representante. De qualquer forma, aqui, ó, o presidente do Paraguai também não vai. O presidente do Paraguai, alinhado com o Trump e com o Milei e com a direita do mundo inteiro, com o pessoal que está certo, vai faltar a esse evento que é totalmente inútil e que não tem nenhuma lógica, que é a COP30, né? Então o Paraguai também não vai estar lá. É mais um dos muitos chefes de Estado que não vão na COP30. Aqui, ó, o governo Milei também anunciou seu novo compromisso climático com mudança de metodologia e menos ambição
lição nessa história. Parabéns ao Milley, esse é o caminho correto, né? No final das contas, é o caminho que o Bill Gates falou, e é o caminho que eu sempre falei aqui também, né? O Bill Gates copiou meu ponto de vista aqui, né? Que, aqui, ó, a COP não será a mesma depois de Bill Gates combater a visão apocalíptica das mudanças do clima. Eu fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás, falando sobre esse artigo do Bill Gates, realmente, ele colocou, né? Falou 3 verdades duras sobre o clima. E o que ele diz que, basicamente, você não pode mais achar que isso é uma emergência, que vai acabar o mundo, e realmente não vai, né? Estamos em aquecimento global, sim, se você vê a temperatura medida lá por vários institutos, você vê aumentando a temperatura, mas não é uma coisa, vai acabar o mundo, vai destruir tudo, a raça humana não vai sobreviver, não tem nada disso, né? A Terra já cresceu, já esquentou, já esfriou, já fez um monte de coisa e não acabamos. Aqui, ó, as mudanças climáticas são um problema sério, mas não vão por fim à civilização. A temperatura não é a melhor métrica para avaliar o nosso progresso em relação ao clima. Saúde e prosperidade são as melhores despesas contra as mudanças climáticas. Olha que coisa, né? E também ele investe sério em tecnologia e inovação. Ele fala que o que vai resolver o problema é a tecnologia. Igual eu falo também, é isso. Se isso for um problema, realmente, quem vai resolver é a tecnologia. Não tem outra maneira de resolver o problema climático. Enfim, no final das contas, os vexames da COP30 expõem a hipocrisia do governo Lula. É a matéria aqui da Gazeta do Povo, né? A COP30 tinha todos os elementos para ser um marco histórico, a primeira realizada dentro da maior floresta tropical do planeta. Contudo, o governo está tornando o evento sediado em Belém do Pará inesquecível por uma série de contradições. O mais recente é a Petrobras perfurar a foz do Amazonas, né? De novo, eu sou totalmente a favor da Petrobras perfurar a foz do Amazonas, mas fica um negócio estranho, né? Às vésperas da COP30, esse anúncio. Aqui, ó, a conferência da ONU, que acontece nos dias 10 a 21 de novembro, ela tem problemas com infraestrutura, falta de quartos, preços abusivos de hospedagem, árvores artificiais e comida. Ou seja, um monte de problemas, né? Um monte de problemas. E sem contar que não fala ainda sobre a questão dos licenciamentos ambientais. Pô, como é que pode ter uma COP que não tem licenciamento ambiental das obras para a COP, cara? É uma vergonha isso, uma vergonha completa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.